Capítulo 441. A loucura de Zukizi. 1. Situnan disse, enquanto olhava para a carruagem de guerra, tesouro celestial. Embora seja um tesouro celestial de baixa qualidade, é um dos mais poderosos tesouros celestiais de baixa qualidade, extremamente próximo da média qualidade. Pirralho, como você tem tantas coisas boas nas mãos. Se esta besta espiritual fosse um pouco mais forte, poderia ser capaz de levá-la a um tesouro celestial de qualidade média. Baixa qualidade. Wang Lins olha para cima. Ele tinha 3 carros de guerra e este era o menor. Os outros 2 eram mais fortes, especialmente o último. Eu vi alguns registros antigos sobre tesouros celestiais que usam espíritos bestiais. Eles só podem ser produzidos no reino celestial e, depois que o reino celestial entrou em colapso, esses tesouros quase foram extintos. Infelizmente, embora este seja um tesouro celestial de baixa qualidade, ele requer uma técnica especial para ser usado como os tesouros celestiais de qualidade média. Usá-lo à força não pode tirar todo o seu poder. Que pena. Situnan deixou escapar um suspiro. Ele realmente admirava Wang Lin agora. Embora o nível de cultivo desse pirralho não fosse tão alto quanto o dele, ele com certeza tinha alguns tesouros. Quando ele estava neste nível de cultivo, ele nunca tinha um único tesouro celestial. Wang Lin olhou para Situnan, tirou um pedaço de jade e, após registrar algumas informações sobre ele, jogou-o para Situnan. Veja isso. Situnan pegou o jade. Quando ele verificou, sua expressão mudou muito. Ele olhou para Wang Lin e disse, esta é, a técnica para controlar este tesouro celestial. Está correto. Usar esta técnica permite que você controle este Godlaingua Chariot. Posso até prometer que esta técnica foi deixada para trás pelo criador deste tesouro celestial. Wang Lin acenou com a cabeça e olhou para Situnan com um sorriso que não era um sorriso. Situnan guardou o jade, deu um sorriso malicioso e disse, você está planejando me dar esta carruagem de guerra matadora de Deus? A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma enquanto sua mão formava um selo e apontava para a carruagem de guerra. Um raio de luz negra voou da carruagem em direção a Wang Lin. Por que eu não iria presenteá-lo? Wang Lin agarrou a armadilha para animais e guardou-a. Situnan estava prestes a se vingar, e se ele não tivesse nenhum tesouro, Wang Lin ficaria um pouco preocupado com ele, então ele decidiu dar a Situnan a carruagem de guerra. Com o novo corpo de Situnan e a carruagem de guerra, sua busca por vingança será muito mais tranquila. Sem a armadilha da besta controlando-o, o espírito da besta soltou um rugido enquanto se enrolava na carruagem de guerra e rapidamente escapou. Situnan riu enquanto corria atrás dela. Não corra. Venha brincar com este velho. Os 4 exércitos do clã imortal Forsaken cobriram os céus das partes norte, leste, oeste e sul do continente Suzaku. No exército oriental, os olhos do quinto ancestral ficaram frios. Ele acenou com a mão e disse suavemente, a espera de 3 meses está quase acabando. O dia da destruição do país de Suzaku está chegando. No momento em que ele terminou de falar, ele imediatamente começou a se mover junto com enorme nuvem negra atrás dele. Seu alvo era o centro do país de Suzaku, Monte Suzaku. Ao mesmo tempo, os outros 3 exércitos do clã imortal abandonado se moveram e iniciaram o último ataque ao país de Suzaku. As 2 gigantescas árvores de reencarnação no continente Suzaku começaram a brilhar intensamente e então 2 brilhantes espíritos ancestrais saíram delas. Esses 2 espíritos ancestrais tinham plantas de 10 folhas em suas testas. No momento em que apareceram, eles também correram em direção ao país de Suzaku. Do lado de Suzaku, as 4 linhas de defesa foram imediatamente forçadas a recuar. Esta foi uma grande guerra, então todo o continente Suzaku tremia enquanto o som de incontáveis feitiços ecoava por toda a terra. Zukizi estava parado no topo do monte Suzaku. Seu manto vermelho esvoaçava com o vento junto com seu cabelo branco. Ele ficou lá completamente imóvel. Shui Wanfei havia partido. O ancestral ascendente da seita da terra despedaçada foi escondido em cultivo a portas fechadas. No momento, o único cultivador ascendente em Suzaku era Zukizi. Sua figura revelava uma pitada de tristeza e solidão, mas mais ainda, uma pitada de loucura. Cultivadores do planeta Suzaku, eu sou o atual Suzaku. Todos vocês não precisam mais se defender, que vem o clã imortal abandonado. Qianfeng e Liu Mei, vocês 2 venham aqui.
A mensagem divina de Zuki atingiu todo o continente Suzaku. Todos os cultivadores que estavam defendendo soltaram suspiros ao ouvir isso e se espalharam enquanto corriam para salvar suas vidas. Sem que os cultivadores os parassem, os 4 exércitos do clã imortal abandonado avançaram em direção ao centro de Suzaku como violentas tempestades. Se alguém olhasse de cima, eles veriam todo o continente Suzaku sendo coberto por 4 nuvens negras gigantes que estavam se fechando rapidamente no centro. Zukizi estava com as mãos atrás da mão enquanto olhava para o céu azul e dizia, tudo será decidido. Pouco depois, 2 figuras voaram de longe e pararam ao lado de Zukizi. Eles eram Qianfeng e Liu Mei. Qianfeng estava vestindo uma túnica preta e seus olhos emitiam uma aura maligna. H1 silenciosamente encarou Zukizi com uma expressão sombria. Liu Mei ainda estava linda. Ela parecia uma fada com o manto de seda branca que vestia. Agora, suas sobrancelhas estavam fortemente unidas, mas ela também permaneceu em silêncio. A figura de Zukizi continha um traço de solidão ao dizer, com um tom pesado, o país de Suzaku não pode se defender do clã imortal abandonado. Qianfeng, Liu Mei, vocês 2 passarão por um julgamento de vida ou morte hoje. Viver ou morrer vai depender da sua sorte. Nesse momento, as nuvens negras se fecharam, como tsunamis violentos. A nuvem negra do leste tinha apenas uma pessoa de meia-idade vestindo uma túnica cinza que parecia um estudioso. Com um passo, ele chegou a 300 metros de Zukizi. Zukizi, sou o 5º ancestral do clã imortal abandonado. Outra pessoa saiu da nuvem negra ocidental. Essa pessoa parecia muito jovem e todo seu corpo estava coberto de tatuagens, exceto que suas tatuagens não eram pretas, mas douradas. Se Onglin estivesse aqui, ele teria reconhecido essa pessoa de relance. Essa pessoa disse lentamente, o mestre júnior do clã imortal abandonado cumprimenta Zukizi. 3 pessoas saíram da nuvem negra do sul. Os 3 fecharam a lacuna em uma etapa e pararam a 300 metros de Zukizi. 2 deles estavam em um estado ilusório. Eles olharam para Zukizi, mas não disseram uma palavra. A outra pessoa era uma mulher. Ela era muito bonita e seus olhos continham um toque de charme. Ela olhou para Zukizi, deu um sorriso e disse, esta garotinha é o 3º ancestral do clã imortal abandonado, e esses 2 são os espíritos ancestrais do meu clã. Da nuvem negra do norte, Yunkizi saiu. Ele sussurrou para Zukizi, irmão aprendiz, sênior. Zukizi de repente se virou para Yunkizi e perguntou, devo chamá-la de Yunkizi ou 2º ancestral? Yunkizi balançou a cabeça e disse, esqueça isso. O irmão mais velho aprendiz pode me chamar do que você quiser. Todos vocês vieram. O único xamã com 11 folhas no clã imortal abandonado, 1º ancestral, você também pode sair. Os olhos de Zukizi brilharam enquanto ele olhava para o céu. Um raio de luz de 5 cores se reuniu no céu e uma figura transparente lentamente tomou forma. A figura desceu lentamente e disse, Zukizi. Esse 1º ancestral parecia extremamente comum, mas com apenas uma palma. Ele havia assustado Shu Yuanfei. Este poder era semelhante ao de um cultivador ascendente em estágio avançado, e em certo grau até o superava. Yunkizi, disse, em um tom pesado, irmão aprendiz sênior, nosso objetivo não é destruir o planeta Suzaku, mas encontrar uma maneira de coexistirmos. Se você prometer entregar o cristal do planeta de cultivo, podemos parar esta guerra. Vamos dividir o planeta ao meio e nunca mais nos incomodarmos. Zukizi soltou uma risada que continha uma pitada de zombaria e disse, se não fosse pelo fato de que todos vocês estavam com medo de que eu destruísse o cristal do planeta de cultivo, vocês já teriam atacado sem perder tempo com todas essas bobagens. Arrogante. Os olhos do 5º ancestral brilharam quando ele bateu na testa e uma tatuagem apareceu. Ele apontou para a tatuagem, cuspiu um pouco de sangue e gritou, Sele. A tatuagem imediatamente começou a brilhar em um tom vermelho. Sangue se espatifou contra Zukizi. O 5º ancestral sabia que Zuki era poderoso. Isso foi feito apenas para testar as águas. Então ele não se aproximou. Os olhos de Zukizi ficaram frios e ele sorriu com desprezo. Parecia que ele não iria reagir, mas então um brilho dourado apareceu em volta dele. Sons de rachaduras vieram da tatuagem quando rachaduras apareceram nela e então ela se estilhaçou. Pouco depois, ao mesmo tempo, a expressão do 5º ancestral mudou e ele rapidamente recuou. Nesse momento, um ponto de sangue apareceu em sua testa e o sangue começou a pingar.
O primeiro ancestral franziu a testa e chegou antes do quinto ancestral. Ele estendeu a mão e tirou uma agulha dourada. No entanto, no momento em que a agulha apareceu, ela desapareceu sem deixar vestígios. A expressão de Zukizi era sombria enquanto ele se movia. Sua velocidade era muito rápida, tão rápida que, além de Yukizi e o primeiro ancestral, ninguém viu o que ele tinha feito. Selo Suzaku, ataque. A voz ancestral de Zukizi veio do vazio. Quando ele reapareceu, ele já estava apontando para o céu. O céu escureceu quando uma grande quantidade de chamas apareceu ao redor de seu corpo. A chama cobriu tudo a menos de 300 metros dele e o solo começou a dar sinais de estar queimado. Além de Yukizi e o primeiro ancestral, cada um rapidamente recuou para evitar o impacto das chamas. Ao mesmo tempo, uma fênix de fogo saiu do corpo de Zukizi. Ele soltou um grito antes de fechar as asas e descer em direção ao solo. O primeiro ancestral avançou para o céu. Seu corpo começou a liberar um brilho negro, então ele ergueu a mão e apontou para cima. Uma misteriosa planta de 11 folhas apareceu de repente em sua testa. Uma das folhas caiu e flutuou em direção a onde ele apontou. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 442. A loucura de Zukizi. 2. Capítulo 442. A loucura de Zukizi. 2. A fênix de fogo soltou um rugido quando passou direto pela folha e o primeiro ancestral e avançou em direção ao quinto ancestral atrás deles. Sua velocidade era muito rápida, então a fênix de fogo pousou no quinto ancestral em um piscar de olhos. Estrondo. Depois de um grande estrondo, a fênix desapareceu e o quinto ancestral soltou um grito miserável ao começar a queimar. 3 respirações depois, o quinto ancestral morreu. O rosto de Zukizi estava pálido e uma aura mortal apareceu ao seu redor. O selo Suzaku consumia a força vital do usuário quando ativado, e com sua vida atual, ele só poderia usá-lo 2 vezes. Depois de usá-lo mais uma vez, ele morrerá. Uma vez que um alcatrão tenha sido travado pelo sentido divino do usuário, o alvo deste selo Suzaku não pode mudar. Não prejudicou o primeiro ancestral, mas quase instantaneamente matou o quinto ancestral. Se estivesse preso ao primeiro ancestral ou Yukizi, o Suzaku SL não os teria matado com um golpe, mas os teria ferido. Foi por isso que Zukizi não os alvejou, mas sim o quinto ancestral relativamente fraco para obter uma morte inesperada. O primeiro ancestral olhou para Zukizi e disse, palavra por palavra, Zukizi. A morte do quinto ancestral não parecia grande coisa para essas pessoas, nenhum deles mostrou qualquer raiva. Yukizi disse calmamente, irmão aprendiz sênior, você ainda tem mais um desses. No entanto, depois de usá-lo, sua força vital será drenada. Dei a você 3 meses de tempo, então presumo que você tenha pensado claramente sobre tudo isso. Ou você sacrifica cada vida no planeta Suzaku para exterminar meu clã imortal abandonado ou ouve minha sugestão e dividiremos o planeta ao meio. Eu preciso da sua resposta. Uma pitada de loucura apareceu nos olhos de Zukizi e ele riu. Meu querido irmão aprendiz júnior, com base na sua compreensão de mim, o que você acha que vou escolher? Que tal jogarmos um jogo? Se você vencer, eu lhe darei este planeta, mas se você perder, seu Forsaken imortal clã pode morrer junto com todos os cultivadores neste planeta. Os olhos de Yukizi estavam calmos quando ele disse, conte-me sobre isso. Zukizi riu como um louco. Seus olhos ficaram frios quando ele disse, o cristal do planeta de cultivo está na tumba de Suzaku. Qualquer cultivador de transformação de alma pode entrar lá como desejar. Se vocês não conseguirem encontrar a tempo, vou explodir o cristal do planeta de cultivo. A aliança de cultivo exterminou seu clã imortal do Forsaken quando eles vierem investigar, ou todos os que nasceram neste planeta depois que o país de Suzaku assumiu o controle morrerão. Yukizi deu um sorriso fraco e disse, o cristal do planeta de cultivo contém os pedaços de alma de cada cultivador único no planeta. Se você destruí-lo, irmão, seus discípulos morrerão com você. Com isso, ele casualmente olhou para Qianfeng e Liu Mei. Depois que Qianfeng ouviu isso, seus olhos revelaram uma luz misteriosa. Ele olhou para Liu Mei e percebeu que suas sobrancelhas estavam ainda mais unidas. Esse velho tem muitos segredos. Eu não sabia que o cristal do planeta de cultivo tinha tal utilidade. Os olhos de Qianfeng ficaram frios. A vida e a morte dependem do destino, Qianfeng e Liu Mei.
Este velho vai dar a vocês dois uma chance de irem recuperar seus pedaços de alma. Se você pode recuperá-los, você pode viver, se não, você morrerá. Não me culpe. Depois que Ezukizi terminou, ele acenou com a mão, fazendo o seu cabelo começar a se mover sem vento. Então ele cantou algo e tossiu com a boca cheia de sangue. Pouco depois, uma luz vermelha voou para fora de seu corpo e assumiu a forma de um cristal vermelho em forma de coração. A loucura nos olhos de Ezukizi ficou ainda mais forte quando ele gritou, quebre. O cristal vermelho em forma de coração começou a rachar. Mais e mais rachaduras apareciam como se fosse quebrar a qualquer momento. Neste momento, todos os cultivadores do planeta Suzaku, não importa onde estivessem, mesmo aqueles que já haviam deixado o planeta há muito tempo, todos que não haviam ultrapassado o estágio ascendente sentiram seus corações tremer. Do sexto país de Suzaku para o primeiro lugar de cultivo, até os mortais sentiam dor em seus corações. Esse tipo de dor vinha da alma, era algo a que ninguém conseguia resistir. Mesmo os cultivadores que se especializaram na alma só podiam fazer a dor diminuir ligeiramente. Os cultivadores que estavam fugindo, os cultivadores que estavam curando e os cultivadores que não tinham certeza do que fazer nesta situação, todos sentiram dor em suas almas. Eles sentiram que iriam desabar se houvesse um pouco mais de dor. Se essa sensação durasse um pouco mais, poderia ter enlouquecido alguém, e um pedaço a mais o teria matado. Entre os mortais, dos reis aos plebeus, todos no planeta Suzaku tremeram. Esta dor não levou em consideração o status de ninguém, nem se importou se eles eram mortais ou cultivadores. Contanto que você tenha nascido depois que o país de Suzaku assumiu o controle do planeta, você não poderia escapar disso. Todas as plantas, animais e feras demoníacas pareciam que o mundo estava prestes a entrar em colapso. Até mesmo todos os membros do clã imortal abandonado que estavam correndo em direção ao Monte Suzaku no continente Suzaku sentiram isso. Embora o que sentiram fosse muito mais fraco, ainda achavam que suas vidas estavam nas mãos de outra pessoa. Era como se um aperto acabasse com suas vidas. O cristal do planeta de cultivo era mais poderoso do que qualquer um esperava. Até Ezukizi sentiu que ia morrer. Nesse momento, ele parecia ter entendido algo. Então é assim que o Cultivation Planet Cristal da Cultivation Alliance é. Nesse momento, os perseguidores pararam de perseguir e as pessoas que fugiam pararam de correr. Tudo no planeta parecia ter parado. O ar estava cheio de respiração pesada e medo. Yunkizi também sentiu essa dor, isso fez com que sua expressão mudasse ligeiramente. Embora ele tivesse pensado muito nisso, seu coração ainda tremia. A expressão do terceiro ancestral mudou ainda mais. Seu rosto estava extremamente sombrio e seus dentes estavam cerrados. Embora a expressão do primeiro ancestral permanecesse calma, seu coração estava amargo. O Forsaken Imortal Clã não deveria ter saído tão cedo, eles deveriam ter ouvido Yunkizi e resolvido este assunto de uma maneira mais gentil. Cuidar do próximo Suzaku e controlar secretamente o planeta era a melhor maneira. No entanto, já era tarde demais. Ao lado de Ezukizi, a expressão de Qianfeng mudou muito. Ele agora olhou para Ezukizi com raiva. Apenas Liu Mei, que se sentia deprimido, olhava para o céu e ainda não havia dito uma palavra. A loucura nos olhos de Ezukizi se dissipou um pouco, eles agora estavam mostrando um pouco de clareza. No entanto, a clareza desapareceu rapidamente e ele riu como um louco. O coração do planeta de cultivo ainda não foi destruído completamente, está se quebrando pouco a pouco. O cristal do planeta de cultivo entrará em colapso quando se estilhaçar completamente. Yunkizi, o jogo começa agora. Vamos ver se o seu Forsaken Immortal Clã pode obter o Cultivation Planet Crystal antes que se quebre. Se você conseguir pegá-lo, acredito que há maneiras de evitar que ele se quebre. Naquele momento, este velho lhe dará o planeta Suzaku. No entanto, se você não pode obtê-lo ou não tem uma maneira de impedi-lo de quebrar, então todos podem morrer com seu velho. Com isso, ele acenou com a mão e todo o Monte Suzaku começou a tremer. Devido a este estrondo violento, poeira foi chutada por toda parte e a terra abaixo tremeu. Sob esse estrondo que sacudiu o céu, o Monte Suzaku se dividiu ao meio. Uma passagem negra foi repentinamente revelada diante de todos. Eu abri a tumba Suzaku. Yunkizi, este jogo começa agora. Você conhece as regras da tumba de Suzaku, quaisquer cultivadores sob estágio ascendente podem entrar e os cultivadores ascendentes não podem.
Os olhos de Zukizi estão cheios de loucura. O primeiro ancestral estava olhando para o coração do planeta de cultivo, que se despedaçava lentamente. Ele estava prestes a atacar quando Unkizi balançou a cabeça e sussurrou: "É inútil. O Cultivation Planet e a arte Zukizi foram fundidos há muito tempo. Ele nem mesmo precisa atirá-lo para quebrá-lo. Ele fez tudo isso para nos pressionar e fazer com que víssemos nossas mortes. Mesmo se você fosse pegá-lo, não teríamos como impedir que ele se espatifasse. Estou confiante de que com o quão louco ele está agora, ele destruirá o cristal do planeta de cultivo. Se fosse há 3 meses, ele provavelmente não teria nos dado este jogo como uma chance e diretamente causado a explosão do cristal do planeta de cultivo. Agora que ele teve tempo para pensar sobre isso, ele nos deu essa rara chance. Infelizmente, se vocês tivessem me ouvido, não estaríamos presos em tal dilema. No momento em que o Monte Suzaku se dividiu ao meio, Qianfeng foi o primeiro a atacar a tumba de Suzaku. Liu Mei ponderou um pouco antes de soltar um suspiro. Ela foi a segunda pessoa a entrar na tumba. Os olhos de Unkizi se iluminaram e ele olhou em volta. O mestre júnior do Forsaken Immortal Clan ponderou um pouco antes de entrar na tumba também. Neste momento, as nuvens no céu se agitaram enquanto um grande número de membros do clã imortal abandonado apareceu de dentro das nuvens negras. Várias pessoas voaram das nuvens. Eles pareciam já saber do assunto com antecedência. Sem uma palavra, eles entraram na tumba Suzaku. Um deles era o velho corcunda de 8 folhas que já havia caçado Manglin. Após 3 dias, a notícia de inauguração da tumba Suzaku se espalhou por todo o planeta. A notícia do cultivo Planeta Cristal também se espalhou como um incêndio. No momento, a coisa mais importante para todos os cultivadores era ir à tumba Suzaku para recuperar seu próprio pedaço de alma. Todos os cultivadores de todo o planeta correram em direção ao país de Suzaku para entrar na tumba de Suzaku. No entanto, a tumba Suzaku tinha uma restrição especial definida pelo cristal do planeta de cultivo. Uma vez que cedeu um certo número de pessoas, ninguém mais pôde entrar. Embora muitas pessoas quisessem entrar, o número de pessoas que realmente conseguiram entrar era muito pequeno. Zuotai foi uma das pessoas que entraram, e junto com ele estava a mulher que sempre usava véu, Zixin. No 4º dia, Wang Lin e Situnan chegaram ao Monte Suzaku. Zukizi havia desaparecido, deixando para trás apenas o cristal do planeta de cultivo que estava se estilhaçando lentamente. Yunkizi e companhia também não estavam lá, ninguém sabia para onde eles tinham ido. Um grande número de cultivadores e membros do clã imortal abandonado estavam sentados ao redor do Monte Suzaku olhando para a entrada da tumba. No momento, nenhum deles estava interessado em lutar entre si. Wang Lin olhou para a passagem no sopé do Monte Suzaku e caminhou lentamente. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 443. Quem é esta pessoa? Capítulo 443. Quem é esta pessoa? A maioria dos cultivadores do planeta estava reunida no país de Suzaku agora, e todos eles tinham um objetivo: entre na tumba de Suzaku para recuperar seu pedaço de alma. O limite da tumba Suzaku fez com que muitos cultivadores poderosos se reunissem aqui. Embora eles fossem principalmente cultivadores de formação de almas, havia 16 cultivadores de transformação de almas também. Os 16 cercaram e bloquearam completamente a entrada. Esses 16 eram próximos ao país de Suzaku, então chegaram aqui em poucos dias, mas mesmo assim demoraram muito e perderam a chance de entrar. Antes de chegarem, o número de pessoas que entraram na tumba Suzaku já havia atingido o limite. A única maneira de entrar agora era esperar que as pessoas lá dentro morressem. Se uma pessoa morresse, mais uma pessoa poderia entrar. Entre os 16 cultivadores da transformação da alma, apenas um deles estava no estágio final, 3 deles estavam no estágio intermediário e o resto deles estavam no estágio inicial. Essas 16 pessoas estavam espalhadas ao redor da entrada da tumba Suzaku. Todos eles tinham seus olhares fixos na entrada. Se houvesse um clarão verde e uma ondulação aparecesse, isso significava que alguém dentro havia morrido e outro poderia entrar. Com essas 16 pessoas esperando, nenhuma das pessoas ao redor ousou se aproximar. Todos estavam esperando a entrada dessas 16 antes de lutar para ver quem teria o direito de entrar em seguida. Afinal, entrar neste lugar significava que eles teriam a chance de recuperar seu pedaço de alma. Por uma chance de salvar suas próprias vidas, todos no planeta Suzaku estavam dispostos a dar tudo de si.
Quanto mais alto seu nível de cultivo, mais verdadeiro isso era. A figura de Wang Lin se aproximou à distância. Ele estava vestindo uma túnica branca que o fazia parecer muito calmo. Ao longo do caminho, Situna contou a ele tudo sobre a tumba de Suzaku em detalhes. No entanto, Wang Lin não estava muito confiante sobre esta viagem. A tumba Suzaku parecia várias vezes mais perigosa do que ele inicialmente esperava. Situna me presenteou com um jade que me permite deixar a tumba Suzaku, então eu só terei um problema se eu não conseguir chegar ao cristal do planeta de cultivo e recuperar meu pedaço de alma de dentro dele. Embora Situna tenha um jeito de eu não morrer, não só é muito difícil, mas vai faltar um pedaço à minha alma. Isso afetará meu cultivo futuro. A figura de Wang Lin se aproximou lentamente. Os cultivadores ao redor do Monte Suzaku estavam conversando, cultivando silenciosamente ou pensando em outra coisa. No momento em que Wang Lin chegou, alguns cultivadores levantaram a cabeça para olhar para ele. Seus olhos se iluminaram, então eles rapidamente baixaram a cabeça e abriram caminho. Havia muitos cultivadores por perto, mas sempre que viam Wang Lin, suas expressões mudavam um pouco e eles saíam do caminho. Wang Lin passou pelos cultivadores um por um quando uma voz muito arrogante veio da frente. Pare. No momento em que a voz veio, os cultivadores se espalharam enquanto Wang Lin continuava se movendo. A 300 metros do Monte Suzaku sentaram 5 cultivadores. Nenhum cultivador se atreveu a chegar a menos de 30 metros desses 5. Entre os 5, havia 3 homens e 2 mulheres, e suas idades variavam muito. Havia 2 moças, 2 rapazes e um velho. Os 5 estavam todos no auge do estágio final da formação da alma. O velho tinha até um fio de energia espiritual celestial dentro de seu corpo. Ele estava claramente pronto para refinar seu corpo e alcançar o estágio de transformação da alma. No entanto, ele não tinha jades celestiais suficientes, então ele refinou apenas uma pequena parte de seu corpo. Mas mesmo assim, tornou este velho muito mais poderoso do que os cultivadores normais de formação de alma. Quem gritou foi um jovem que estava sentado ao lado do velho. Este jovem era muito bonito e cheio de um espírito nobre, mas se você olhasse de perto, você veria intenções ocultas em seus olhos. Pessoas normais não seriam capazes de ver através disso, mas Wang Lin, embora ainda parecesse com um jovem devido ao orvalho da pérola desafiadora do céu, era um velho monstro que havia se cultivado por centenas de anos. Ele foi capaz de ver através daquela pessoa de relance. Enquanto olhava calmamente para o jovem, ele continuou a andar sem parar. Os olhos do jovem estavam cheios de cautela enquanto ele se aproximava e gritava: companheiro cultivador, não quebre as regras. Meu professor esteve aqui primeiro. Uma vez que os idosos da transformação da alma tenham entrado, será a nossa vez. Já que você chegou tarde, você deveria estar na parte de trás. O olhar de Wang Lin pousou no velho com um pouco de energia espiritual celestial em seu corpo. O velho estava vestindo uma túnica preta e parecia um esqueleto. Seus olhos emitiram uma luz fantasmagórica que poderia abalar o coração de qualquer pessoa. Quando ele olhou para Wang Lin, seus olhos ficaram sérios. Era como se ele tivesse entendido algo. Meu professor é o honrado Brutal Naming. Quando o jovem viu que os olhos de Wang Lin ainda estavam calmos, ele chamou o nome de seu professor. Os olhos do velho se iluminaram e ele gritou: cale a boca. Enquanto o jovem ainda estava assustado, o velho se levantou, respeitosamente cruzou as mãos em direção ao Wang Lin e disse: Brutal Naming cumprimenta o Sênior. Meu discípulo foi rude e ofendido, Sênior. Espero que você possa perdoá-lo. Com isso, ele rapidamente saiu do caminho. No momento em que essas palavras foram ditas, as pessoas ao redor do velho ficaram assustadas, mas rapidamente se levantaram e saíram do caminho respeitosamente. Wang Lin acenou com a cabeça em direção ao velho enquanto ele passava por ele e então chegou a 300 metros do Monte Suzaku. No momento em que ele pisou nesta área, além do cultivador do estágio avançado da transformação da alma, 15 olhares se reuniram sobre ele. Mestre, em que nível de cultivo essa pessoa está? Ele poderia ser um velho monstro da transformação SO. O discípulo não foi capaz de detectar um traço de energia espiritual celestial em seu corpo. Depois que Wang Lin saiu, o jovem extremamente arrogante enviou uma transmissão de voz para o velho. Claro que você não foi capaz de não congelar, até eu não percebi até que ele chegou perto. Essa pessoa não está apenas no estágio final da transformação da alma, mas é o tipo de
cultivador da transformação da alma que está logo abaixo dos cultivadores ascendentes. Ele nunca deve ser confundido. Apenas os cultivadores de transformação da alma em estágio avançado podem alcançar tal estado em que a energia celestial flui naturalmente através de seus corpos e não mostra nenhum indício dela. O velho mandou uma transmissão de voz de volta. No momento em que os 15 olhares pousaram em Wang Lin, seus olhos se iluminaram. Shortly depois, todos se retiraram seus olhares e começou a ponderar. Eles reconheceram Wang Lin como alguém que estava no mesmo nível e faria parte do primeiro grupo de pessoas a entrar na tumba Suzaku. Wang Lin caminhou em direção ao sopé do Monte Suzaku. Ele se sentou perto da entrada e ponderou em silêncio. Entre os 16 cultivadores de transformação de alma que estavam lá, o único cultivador de transformação de alma em estágio avançado era um homem de meia idade. Ele estava vestindo uma túnica roxa e parecia extremamente normal. Ele estava sentado de pernas cruzadas com os olhos fechados. Uma espada antiga foi cravada no chão diante dele. Sua borla dourada fluiu com o vento. Os 2 sinos na borla estavam criando um som de toque, nítido. Um pequeno macaco de olhos vermelhos estava sentado ao lado dele. O macaco às vezes coçava a cabeça e gritava na entrada. No momento em que Wang Lin se sentou, o homem de meia idade abriu os olhos. Seus olhos estavam calmos quando ele olhou para Wang Lin e disse, Sengniu. No momento em que ele disse isso, os outros 15 cultivadores da transformação da alma ficaram chocados e olharam para Wang Lin mais uma vez. O nome Sengniu era muito famoso no planeta Suzaku. Quase todos os cultivadores do planeta conheciam este nome. Se sua batalha com a borboleta vermelha não tivesse chamado a atenção dos cultivadores da transformação da alma, então as mortes de Lian Feng e do ancestral do clã do demônio gigante definitivamente os fizeram prestar atenção nele. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. Ele olhou para o homem de meia idade e perguntou, já nos conhecemos? O homem de meia idade sorriu levemente. Ele esfregou o macaquinho ao lado dele e respondeu, não temos. Wang Lin não falou mais e fechou os olhos para descansar. Os olhos do homem de meia idade se iluminaram e ele sorriu levemente. O companheiro cultivador Sengniu certamente tem grande força de vontade. Você usou o método de refinamento celestial para lavar suas raízes mortais de uma só vez. Isso o torna muito mais forte do que as pessoas que têm que esperar até os estágios intermediários no finais da transformação da alma para lavar suas raízes mortais. Se alguém além de nós, cultivadores da transformação da alma, olhar para o cultivador Sen, eles pensarão que você está no estágio final da transformação da alma, não no estágio inicial. Não há muitas pessoas que usaram esse método para atingir o estágio de transformação da alma. Não é de admirar que você tenha sido capaz de matar Lian Feng, o ancestral do clã demônio gigante. Wang Lin franziu a testa ligeiramente. Ele abriu os olhos para olhar para a pessoa e perguntou, há algum problema? O homem de meia idade balançou a cabeça e disse, não, estou descansando, por favor, não me perturbe. Com isso, Wang Lin fechou os olhos novamente. Os olhos do homem de meia idade ficaram frios, então ele aplicou um pouco de pressão no macaquinho. O macaco imediatamente começou a guinchar e seus olhos ficaram vermelhos. Nesse exato momento, a passagem que levava ao túmulo lançou um brilho e uma onda verde se espalhou. Isso significava que alguém, dentro da tumba havia morrido e outra pessoa poderia entrar. O homem de meia idade franziu a testa e olhou para Wang Lin antes de se levantar e caminhar em direção à passagem. A luz vermelha desapareceu lentamente dos olhos do macaquinho. Embora seus olhos ainda estivessem brilhando vermelhos, a luz estava várias vezes mais fraca do que antes. O homem de meia idade pensou em seu coração, Wang Lin, você não reconhece o meu atual eu, mas eu reconheço você. Não nos encontramos há muito tempo. No momento em que ele entrou no túnel, ele olhou para Wang Lin e revelou um sorriso assustador. Os olhos de Wang Lin brilharam ao observar o homem de meia idade entrar na tumba. Ele nunca havia conhecido essa pessoa antes, mas o sorriso assustador deu a Wang Lin uma sensação familiar. Porém, depois de pensar por um longo tempo, ele não conseguia se lembrar de onde havia visto aquele sorriso antes. Depois que o homem de meia idade entrou, os 3 cultivadores de formação de alma no estágio intermediário se levantaram e correram em direção à passagem. Os olhos dos cultivadores restantes brilharam quando eles se levantaram e correram para a passagem. Muitas pessoas dentro da tumba morreram desta vez, então muito mais pessoas poderiam entrar também. Wang Lin o seguiu de perto e também entrou na passagem.
Com um flash de luz verde, todos antes dele desapareceram. Então a luz verde brilhou novamente e um dos cultivadores da transformação da alma foi empurrado para fora. Ele soltou um rugido de raiva enquanto voltava para onde estava sentado e se sentou com os punhos cerrados. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 444. Espírito da Terra Queimada. Capítulo 444. Espírito da Terra Queimada. A entrada para a tumba de Suzaku era em Monte Suzaku, mas a tumba em si era outro mundo. A tumba Suzaku foi cercada pelo misterioso poder do cristal do planeta de cultivo. Além da entrada no Monte Suzaku, não havia como entrar ou sair. Além de ser cheia de piadas, todas as gerações de Suzaku descobriram que ela estava cheia de mistério. Este lugar não era tão grande quando a primeira Suzaku plantou o cristal do planeta de cultivo. No entanto, com o passar do tempo, ou para ser mais preciso, à medida que mais pedaços de alma foram acrescentados, esse lugar cresceu como se estivesse vivo. Ele existe dentro do planeta e cresce gradualmente. Agora tem suas próprias montanhas e rios, seu próprio céu e terra. Quem entra neste lugar pela primeira vez fica chocado. Wang Lin apareceu em algum lugar na borda da tumba Suzaku. A terra que foi chamuscada e fios de fumaça preta saíram do solo e flutuaram para o céu. O céu aqui não era azul, havia relâmpagos da cor do arco-íris brilhando lá em cima e grandes fendas espaciais que se abriam no ar. Essas poderosas flutuações fizeram com que a terra abaixo se iluminasse e escurecesse. Wang Lin apareceu na terra arrasada, onde fios de fumaça preta subiam do solo. Pouco depois, os olhos de Wang Lin brilharam e ele olhou para longe. Se tu não disse que a tumba de Suzaku não é grande e está dividida nas seções interna e externa. O centro da seção interna é onde a tumba de Suzaku da primeira geração está localizada e é onde o cristal do planeta de cultivo está. Mas este lugar é muito diferente de como Situna o descreveu. Meu sentido divino não pode nem mesmo cobrir a seção externa, muito menos encontrar aquele altar. Wang Lin franziu a testa ao se agachar para tocar a terra queimada e sentir o calor com as mãos. Existe um elemento fogo dentro desta terra. Não parece ser causado pelos efeitos posteriores de um feitiço ou batalha, mas sim por um espírito elemental do fogo natural. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele voou para longe. Não há ninguém a menos de 5.000 quilômetros de mim. Parece que todos aqueles que entram estão espalhados por esta tumba. Vários pensamentos passaram pela mente de Wang Lin enquanto ele rapidamente voava para longe. Assim que ele saiu, um par de olhos verdes apareceu no chão. Os olhos emitiram uma luz misteriosa ao olhar para Wang Lin e então desapareceram de volta ao solo. Wang Lin estava voando rapidamente em direção ao fim da terra arrasada, mas de repente parou e recuou. Estrondo. Um momento depois que ele recuou, uma coluna de chamas azuis silenciosamente apareceu onde Wang Lin estava. A chama azul era quase tão espessa quanto uma pessoa e fez com que a temperatura da área aumentasse imediatamente. A onda de calor criada por este fogo afastou rapidamente toda a fumaça que saía do solo. No entanto, o Smoke preto era como um fantasma. Depois de ser empurrado para longe, ele mudou de direção e foi para a chama azul em vez de continuar a flutuar. Nesse momento, uma cena estranha se desenrolou diante de Wang Lin. Toda a fumaça preta dentro de 5.000 quilômetros voou em direção à chama azul. Uma grande quantidade de fumaça preta se acumulou dentro da chama azul, então saiu da chama azul e assumiu a forma de coisas semelhantes a tentáculos. Enquanto Wang Lin recuava, seus olhos ficaram frios. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção, tirou a espada celestial e cortou sem qualquer hesitação. Uma espada de energia em forma de meia-lua se formou e avançou em direção à chama azul como uma tempestade violenta. Neste momento, a fumaça preta rapidamente se juntou para formar um escudo para proteger a chama azul. Beon. Um som de estilhaçar a terra veio do escudo quando ele desabou. A energia da espada encolheu um pouco quando rompeu o escudo e pousou na chama azul. Uma rachadura tão grossa quanto um braço apareceu na chama azul e fios de algodão preto saíram da rachadura. A chama azul se moveu, fazendo com que uma grande quantidade de fumaça preta se reunisse em torno dela e selasse a rachadura. Conforme mais fumaça negra se acumulava, a chama azul começou a mudar até tomar a forma de um humano. Parecia uma criança de 8 ou 9 anos. Todo o seu corpo soltou uma fumaça negra e seus olhos estavam completamente escuros. Ele olhou para Wang Lin e deu um sorriso feliz. Não. Deixe. Brinque comigo.
Apenas um curto período de tempo se passou desde que Wang Lin balançou a palavra e a chama assumiu a forma de uma criança. Wang Lin olhou friamente para a criança. Ele foi capaz de dizer à primeira vista que não era uma besta demoníaca, mas o espírito do fogo que estava criando esse calor. Wang Lin disse friamente, deu fora. Ele passou voando pela criança em chamas e estava prestes a sair. Não saia. A criança acenou com a mão direita e a terra antes que Wang Lin começasse a tremer. A terra subiu de repente, criando uma parede de 300 metros de altura para bloquear Wang Lin. Wang Lin franziu a testa. Seu corpo desapareceu repentinamente e, quando reapareceu, estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância da terra arrasada. A criança flutuou até a beira da terra arrasada e olhou para Wang Lin. No entanto, não deu um passo para fora. Estava claramente limitado a se mover dentro da terra arrasada. Os olhos negros da criança fitaram Wang Lin. Esses olhos escuros emitiam uma sensação assustadora. De repente, ele soltou um rugido e então saltou no ar com os braços abertos. Uma grande quantidade de fumaça preta saiu de seu corpo. Essa fumaça negra era como um grupo de dragões. Depois que ele voou, ele entrou na terra arrasada. Sons estrondosos vieram da área de 5.000 quilômetros de terra arrasada e a terra arrasada começou a se mover lentamente para frente. Wang Lin estremeceu ao olhar com frieza para a criança. Sem uma palavra, ele se virou e voou para longe. Quando a criança viu que Wang Lin estava se afastando cada vez mais, começou a entrar em pânico. Ele rugiu várias vezes enquanto mais fumaça preta saía de seu corpo e se cravava no solo, fazendo com que a terra queimada se movesse ainda mais rápido. No entanto, isso não se compara à velocidade de Wang Lin. Vendo a figura de Wang Lin desaparecendo lentamente ao longe, o rosto da criança se encheu de hostilidade. Ele soltou um grande rugido para o céu. Então seu corpo se transformou em uma bola de fogo azul e voltou para a terra queimada. A terra queimada começou a tremer violentamente e, de repente, começou a se expandir novamente. Não estava se movendo dessa vez, parecia estar se alongando em uma linha que avançava em um ritmo assustador. Enquanto Wang Lin voava, seus olhos ficaram frios. Ele se virou e viu uma linha perseguindo-o como um dragão. Na frente dessa linha havia uma bola de chamas azuis com os olhos estranhos da criança. Você está cortejando a morte. Wang Lin não usou energia espiritual celestial naquele balanço anterior. Ele tirou um jade celestial e absorveu toda a energia espiritual celestial dentro dele. Então seus olhos lançaram um brilho dourado enquanto ele erguia lentamente a espada celestial. O SURD celestial lançou um brilho dourado ao ser preenchido com energia espiritual celestial e então Wang Lin desceu. Um golpe da espada celestial foi como um castigo divino. Seu poder era várias vezes mais forte do que antes. A energia da espada se moveu mais rápido do que a velocidade do som e rapidamente pousou na terra chamuscada que estava carregando em sua direção. Estrondo. A terra tremeu e no momento em que a energia da espada pousou, rachaduras apareceram na terra chamuscada. As rachaduras se espalharam rapidamente em um piscar de olhos. A terra queimada estava coberta de rachaduras. Wang Lin sussurrou, quebre. Com um estrondo, a linha de terra queimada foi estilhaçada e a sujeira voou em todas as direções. Nesse momento, um poder misterioso saiu de cada partícula desta orelha queimada. A expressão de Wang Lin era estranha quando ele estendeu a mão e pegou algumas partículas de sujeira. Depois de verificá-los, ele se virou e saiu rapidamente. Logo depois que ele saiu, essas partículas começaram a se reunir mais uma vez. Não demorou muito para a terra arrasada se recompor. A criança olhou para onde Wang Lin tinha ido e revelou uma expressão de profunda frustração. Não saia. A criança de repente se virou e viu um raio de luz voando em sua direção. Alegria de repente encheu os olhos da criança. A ré ia deixando a terra arrasada muito atrás dele. A expressão de Wang Lin era muito sombrio. Ele agora tinha certeza de que a criança feita de chamas não era um espírito de fogo. Se fosse um espírito de fogo, então aquele golpe de espada deveria tê-lo destruído, mas aquele golpe que continha energia espiritual celestial apenas o fez colapsar e não infligiu nenhum ferimento. Mesmo a terra queimada não foi danificada, o golpe da espada celestial apenas a fez desmoronar. A terra queimada era originalmente apenas grãos de sujeira fundidos de qualquer maneira. Este lugar é muito estranho. Assim que aquela terra queimada se estilhaçou, eu senti como se cada um daqueles grãos fosse uma alma. Esses poderiam ser os pedaços de alma.
Wang Lin parou de repente e olhou para trás. Copiar novelfu.com à direita. Todos os direitos reservados. Capítulo 445. Morong. Capítulo 445. Morong. Um grito fraco veio de trás de Wang Lin e depois uma risada feliz. Embora não houvesse discurso, Wang Lin pôde ouvir claramente uma linha entre as risadas. Há alguém para brincar comigo. A expressão de Wang Lin era sombria. Ele tentou examinar o grão de sujeira em sua mão com seu sentido divino, mas descobriu que havia uma força que o impedia. Wang Lin franziu a testa, então ativou alguma energia espiritual celestial e a infundiu em seu sentido divino. Seu sentido divino se espalhou novamente e desta vez quebrou a força e entrou no grão. No momento em que seu sentido divino penetrou no grão, ele ouviu o som de um espelho quebrando. Então o grão se abriu e uma chama azul apareceu em sua mão. Quando ele viu essa chama, o corpo de Wang Lin estremeceu. Pedaço de alma. Este era o pedaço de alma de um mortal e continha uma sugestão do elemento fogo. O dono deste pedaço de alma nunca se cultivou e era apenas um mortal. Essa terra arrasada é feita desses grãos de sujeira, e cada grão é um pedaço de alma. Todos eles deveriam ser almas mortais que não podiam se cultivar, e aquela criança é algum tipo de corpo espiritual formado por todas essas peças tão combinadas. Não é de se admirar que a espada celestial não pudesse destruí-la. A expressão de Wang Lin estava ainda mais sombria. Ele olhou para a chama mais uma vez antes de colocá-la de volta no grão. No momento em que a chama azul voltou para dentro, a rachadura no grão se fechou. Ele acenou com a mão direita e sem que ele parasse, o grão voou de volta para a terra chamuscada. Se tu não disse que os pedaços de alma estão dentro do cristal do planeta de cultivo, então por que eu encontrei pedaços de alma bem na entrada? Será que meu pedaço de alma também pode estar dentro deste tipo de forma de vida? Wang Lin franziu a testa e voou para a frente. A tumba de Suzaku era muito grande. Depois de deixar para trás a terra arrasada, Wang Lin escolheu uma direção e voou rapidamente naquela direção. A paisagem da tumba de Suzaku não era diferente de fora. Havia montanhas e rios e a energia espiritual aqui era muito densa. A energia espiritual aqui era várias vezes mais densa do que fora. Mesmo as formações de coleta de energia espiritual da maioria das seitas não poderiam produzir este tipo de efeito. 3 dias depois, Wang Lin estava se movendo como um meteoro em baixa altitude em direção à parte interna da tumba. No entanto, depois de 3 dias, Wang Lin ainda não havia encontrado a fronteira. Agora ele estava voando sobre uma planície. A grama verde da planície parecia durar para sempre. Nos últimos 3 dias, ele não viu nenhum cultivador. Enquanto ele estava voando, sua expressão mudou e ele se virou. Ele viu 2 cultivadores voando pelo céu como um raio à distância. Um era homem e o outro era mulher. Quando os 2 viram Wang Lin, ficaram assustados. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele escondeu seu nível de cultivo. Ele agora parecia alguém que tinha acabado de atingir o estágio de formação da alma. 2 sentidos divinos passaram por ele como se o estivessem patrulhando. Depois, os 2 pareceram ter relaxado um pouco e voaram lentamente em sua direção. Os 2 pararam a várias centenas de metros de Wang Lin. Nenhum deles parecia muito velho. O homem era um jovem vestindo uma túnica verde. Este manto estava bagunçado, tinha buracos e até algumas marcas de sangue, que já haviam escurecido. Em sua manga havia um símbolo misterioso. Era claramente o símbolo de uma certa seita. Quanto à mulher, ela era um pouco feia. Havia inúmeras marcas de pústulas em seu rosto. Se um mortal a visse no meio da noite, eles a confundiriam com um monstro. Embora seu rosto não fosse bonito, seu corpo tinha um encanto feminino. Se você ignorou seu rosto, ela definitivamente tinha um certo charme nela. Os 2 estavam a várias centenas de metros de Wang Lin quando o homem gritou: "Sou Morong 1. Eu me pergunto qual é o seu nome." Wang Lin permaneceu calmo e sorriu. "Eu sou King Mu." King Mu foi o nome que Wang Lin usou quando entrou na seita de refinação de almas. Wang Lin foi capaz de ver através de seus níveis de cultivo de relance. O jovem estava no estágio intermediário da formação da alma, enquanto a mulher estava no estágio inicial. Fora da tumba Suzaku eles poderiam ser considerados fortes, mas dentro da tumba Suzaku, onde muitos morreram, eles pareciam um pouco fracos. Eles só puderam entrar porque já estavam no país de Suzaku quando a tumba de Suzaku foi aberta. Se eles tivessem chegado alguns dias depois, não haveria nenhuma chance de eles terem se casado com o outro.
Morong examinou Anglin cuidadosamente e disse: o companheiro cultivador acabou de atingir o estágio de formação de alma. A mulher olhou para Wang Lin com uma pitada de frieza. Wang Lin sorriu levemente. Está correto. Acabei de atingir o estágio de formação de alma. Morong examinou Wang Lin cuidadosamente. Depois de confirmar que ele realmente estava no estágio inicial da formação da alma, ele relaxou um pouco e disse: companheiro cultivador, este lugar é simplesmente muito perigoso. Que tal formarmos uma equipe? Quanto mais pessoas tivermos, mais seguro será, e teremos uma chance maior de obter nossos pedaços de alma de volta. Wang Lin ponderou um pouco e disse, depois de ouvir o colega cultivador falar: você parece confiante em conseguir seu pedaço de alma de volta. Enquanto Wang Lin falava, seus olhos se iluminaram sem que ninguém percebesse. Morong riu e disse: companheiro King, você não sabe, mas eu estava entre a primeira onda que entrou na tumba de Suzaku. Eu pessoalmente vi como Qian Feng e os xamãs de 8 folhas do clã imortal abandonado entraram na seção interna. Se não fosse pelo fato de que meu nível de cultivo não é alto o suficiente, eu já teria entrado na seção interna. Oh! Wang Lin sorriu levemente. Como Qian Feng e eles entraram? Morong deixou escapar um sorriso misterioso e disse: só posso dizer ao irmão King que a entrada é um altar. Eles procuraram por muito tempo e finalmente entraram no altar. No entanto, a localização do altar é remota e muito perigosa. Precisamos esperar por mais pessoas antes de irmos, então teremos uma chance melhor. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Ele olhou para essa pessoa, sorriu levemente e acenou com a cabeça. Enquanto os dois conversavam, a mulher ao lado de Morong disse: não precisa mais falar besteira. Com isso, ela voou para longe. Olhando para as costas da mulher, Morong soltou um suspiro e disse: ela parece uma grande beleza, vista de costas. Que pena. Com isso, ele apertou as mãos para Wang Lin e a seguiu. Wang Lin coçou o queixo e seguiu lentamente atrás dos dois. Ele ocasionalmente colocava seu olhar em Morong. A marca em sua manga e as manchas pretas de sangue em suas roupas o fizeram refletir. Enquanto voavam, Wang Lin perguntou calmamente: companheiro cultivador Morong, que tipo de perigo existe no altar? Uma sensação de medo apareceu nos olhos de Morong quando ele respirou fundo e disse: eu só vi isso à distância. 3 dos xamãs de 8 folhas e 2 velhos monstros da transformação da alma morreram. Mesmo depois que todos eles morreram, eu nunca vi o inimigo. Wang Lin revelou um sorriso que não era um sorriso e disse, com uma pitada de zombaria: companheiro de cultivo, a sorte de Morong foi muito boa. Morong ficou surpreso ao ouvir isso, então ele deu um sorriso cauteloso e disse: eu estava muito longe e escapei imediatamente, então não fui pego na luta. No entanto, uma coisa de que tenho certeza é que existe uma existência poderosa lá que é muito perigosa. Precisamos de mais pessoas para ter uma chance de entrar. Wang Lin olhou para Morong com um sorriso estranho no rosto e não falou mais. O coração de Morong afundou. Ele deu outra boa olhada em Wang Lin antes de se virar e continuar. Os 3 voaram muito rapidamente pela planície com a mulher feia na frente. Na tarde do segundo dia, a mulher parou. Ela olhou para longe e disse friamente: há alguém à frente. Assim que ela falou, uma espada perfurou o ar e avançou na direção deles. Quando a energia da espada feroz se aproximou, uma aura fria cercou a área. Uma espada voadora branca rapidamente se aproximou. A pessoa na espada era um homem velho com cabelos grisalhos vestindo uma túnica cinza, mas com olhos que pareciam relâmpagos. Sua expressão era muito sombria e ficava olhando para trás. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele foi capaz de dizer em uma glance o que estava errado. Um raio, retorcido, perseguiu o velho. O raio parecia estar vivo e perseguiu de perto. Enquanto ele escapava, o sentido divino do velho passou pelos 3 e ele exclamou quando seu Gease aterrissou em Wang Lin. Wang Lin já tinha visto esse velho antes. Ele foi um dos 16 cultivadores da transformação da alma fora da tumba Suzaku. Seu nível de cultivo estava no estágio inicial da transformação da alma. Ele não parou e disse rapidamente: caiu cultivadores, recuem rapidamente. Essa coisa é muito estranha. Nesse exato momento, Morong casualmente olhou para a coisa que perseguiu o velho. Seu olhar era muito comum, mas o raio parou imediatamente e soltou um rugido de descontentamento antes de correr e sair. Tudo aconteceu muito rápido. Se não fosse pelo fato de que Wang Lin estava prestando atenção especial a Morong, ele não teria visto o que aconteceu.
O raio desapareceu rapidamente. Até o velho com a espada voadora ficou assustado. Ele parou, olhou para trás e suas sobrancelhas se franziram fortemente. Moronguinho subiu alguns metros. Ele juntou as mãos e disse, Júnior Moronguinho cumprimenta o Sênior. O velho olhou friamente para o muro NG1 e o ignorou. Seu olhar pousou em Wanglin quando ele juntou as mãos e disse, muito obrigado, companheiro de cultivo Sene. Depois de pensar um pouco, ele não conseguia entender por que aquela coisa havia parado de persegui-lo. No final, ele achou que tinha algo a ver com esse Sanguinil. Afinal, Sanguinil era muito famoso, então ele precisava de alguns feitiços poderosos. No momento em que ele disse companheiro cultivador Sene, a mulher de aparência feia de repente se virou e olhou cuidadosamente para Wanglin. Wanglin sorriu intensamente e balançou a cabeça. Isso não sou eu? Os olhos do velho se estreitaram levemente e ele sorriu. Não vamos falar sobre isso. Sou Muirnhai. O companheiro cultivador Sen tem alguma pista sobre como entrar na seção interna da tumba. copiright9elfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 446. Alter Capítulo 446. Alter Wanglin ficou quieto e olhou para Moronguinho. O coração de Muirnhai deu um pulo. Moronguinho sorriu levemente enquanto apertava as mãos e dizia, Júnior é Moronguinho cumprimenta o Sênior. Muirnhai acenou com a cabeça e perguntou, você sabe como entrar na seção interna? Moronguinho acenou com a cabeça e respondeu, Sênior Mu, o Júnior sabe o método de entrada, mas o Sênior tem que prometer que você nos aceitará também. Se o senador concordar, prometo contar a ele tudo o que sei. Os olhos de Muirnhai se iluminaram e ele disse, fale. Este velho concorda. Os olhos de Moronga revelaram alegria. Júnior vai mostrar o caminho. Nosso destino é um altar, é a única passagem para a seção interna. Muirnhai perguntou, em um tom sério, existem perigos aí? Moronguinho respondeu rapidamente, existem. Júnior viu vários membros do clã imortal abandonado morrerem. Havia um total de 8 deles, mas a primeira pessoa a entrar não encontrou nenhum perigo. Muirnhai franziu a testa. Então olhou para Wanglin e perguntou, companheiro cultivador Sene, o que você acha? Wanglin olhou para Moronguinho com um sorriso que não era um sorriso e disse a Muirnhai, com nós dois, trabalhando juntos, mesmo que não consigamos superar isso, nossas vidas não deveriam estar em perigo. Muirnhai riu, então acenou com a cabeça e disse a Moronguinho, pirralho, mostre o caminho. Moronguinho assentiu rapidamente, então olhou para Wanglin e sorriu cautelosamente. Senior definitivamente não é um cultivador de formação de almas. Júnior não sabia antes, espero que o veterano não me culpe. Com isso, ele voou na frente. Muirnhai sinalizou para Wanglin e os dois o seguiram. Quanto à mulher feia, ela hesitou um pouco antes de segui-los. Embora a velocidade de Moronguinho fosse muito rápida, ainda era muito lenta aos olhos de Muirnhai. Meia hora depois, Muirnhai bufou e subiu, agarrou Moronguinho. Virou-se para Wanglin e disse, companheiro cultivador Sene, você e eu vamos pegar um deles e chegar ao altar a toda velocidade. Se formos lentos e o cristal do planeta de cultivo quebrar, todos nós morreremos aqui. Com isso, ele segurou Moronguinho e de repente acelerou antes de desaparecer na distância. Os olhos de Wanglin brilharam. Ele acenou com a mão direita e a mulher feia foi imediatamente cercada por um poder misterioso. Wanglin voou para longe enquanto a levava junto. É Sanguinil Sênior. A mulher estava atrás de Wanglin e uma pitada de sua fragrância entrou no nariz de Wanglin. Wanglin respondeu calmamente, eu sou. A mulher se perguntou um pouco e, de repente, disse, Sênior, tome cuidado com Moronguinho. Depois disso, ela permaneceu em silêncio. Wanglin e Muirnhai foram muito rápidos. Com Moronguinho guiando-os, eles cruzaram rapidamente a planície. 3 dias depois, uma cordilheira sem fim apareceu abaixo deles. Acima da cordilheira estava uma nuvem negra maciça. Esta nuvem negra estava constantemente se agitando e emitia uma aura assustadora. No lado oeste da cordilheira, havia um pico de montanha extremamente alto. A maior parte do pico estava escondida dentro da nuvem negra, então apenas metade dele podia ser vista de fora da nuvem negra. Sob a orientação de Moronguinho, Muirnhai avançou para a nuvem negra. Wanglin espalhou seu sentido divino e o seguiu de perto. Dentro da nuvem negra, Wanglin abriu a boca e cuspiu uma luz negra.
A luz negra desapareceu rapidamente dentro da nuvem negra. Então ele deu um tapa em sua bolsa e tirou algo. Com um tremor, ele também desapareceu dentro da nuvem negra. Ele fez tudo isso discretamente com a cobertura da nuvem negra, então ninguém detectou nada. Mesmo a mulher que estava ao lado dele não percebeu porque a diferença em seus níveis de cultivo era muito grande. A montanha na nuvem negra estava um pouco embaçada, era como se houvesse algo enrolado em torno do pico da montanha, dando-lhe uma sensação etérea. No topo da montanha havia uma grande plataforma e, no centro da plataforma, um altar preto. Este altar era uma torre com degraus que conduziam ao topo. Havia um côncavo no topo da torre com uma névoa negra entrando. Murinyai segurou Murongyun e pousou no altar. Wang Lin pousou atrás deles. Eles exibiam marcas de sangue seco no altar e o cheiro de sangue ainda persistia. Eles às vezes ouviam lamentos vindos da nuvem negra, como se houvesse fantasmas, chorando. Depois que Wang Lin pousou, ele soltou a mulher e seus olhos brilharam. Depois de olhar ao redor, ele viu que este lugar era muito diferente de como Situna o descreveu. O altar sobre o qual Situna lhe falou ficava em um vale cercado por montanhas e não no pico de uma montanha. Seus olhos rapidamente ficaram frios. Murinyai espalhou seu sentido divino e olhou em volta. Então ele disse: Júnior Murong, este é o altar de que você estava falando. Murongyun acenou com a cabeça rapidamente e disse com confiança: Sênior, este é o lugar. No entanto, o idoso deve ter cuidado. Além do primeiro xamã de 8 folhas, todos os que o seguiram morreram de mortes misteriosas. Murinyai olhou para Murongyun antes de rapidamente agarrar Murongyun e pressionar sua mão na testa de Murongyun. Os olhos de Murinyai se iluminaram e ele sussurrou: Busca da alma. Murongyun soltou um gemido miserável e seu corpo começou a tremer. Os olhos de Murinyai brilharam ainda mais e ele soltou Murongyun depois de um tempo. Murongyun caiu como um monte de lama. Seu corpo exalava uma aura mortal e permaneceu imóvel. Companheiro cultivador Sene, essa pessoa não está mentindo. Com isso, ele pulou no altar. Companheiro cultivador Sene, vou fazer o reconhecimento. Por favor, me proteja. Ok. Uma pitada de zombaria apareceu nos olhos de Wang Lin. Murinyai chegou ao topo do altar em quase um piscar de olhos. Depois de ficar lá por um tempo, sua expressão de repente ficou estranha. Seus olhos revelaram uma luz estranha quando ele olhou para o côncavo no topo do altar. Pouco depois, alegria apareceu em seus olhos e ele riu. Este é o lugar. Companheiro cultivador Sene, irei em frente. Com isso, ele caminhou até o centro do altar e desapareceu. A mulher feia hesitou um pouco. Ela olhou para Wang Lin e depois para Murongyun antes de ponderar em silêncio. Wang Lin deu um sorriso de escárnio e não olhou para o altar. Em vez disso, ele olhou para Murongyun e lançou um feitiço em sua testa. Assim que o feitiço chegou, Murongyun repentinamente abriu os olhos, agarrou o feitiço e o esmagou, então se levantou e olhou para Wang Lin. Um gás negro de repente apareceu e cobriu seu rosto, então seu rosto originalmente bonito tornou-se feroz. Como você descobriu? Sua voz continha um poder misterioso. Os olhos de Wang Lin estavam calmos quando ele disse: Posso te dizer, mas você tem que responder algumas das minhas perguntas. Os olhos de Murongyun se iluminaram e ele disse: Interessante. Você me responde primeiro. Wang Lin disse calmamente: Todos os cultivadores gostam de se manter limpos, então eles mantêm roupas sobressalentes em suas sacolas. Raramente alguém apareceria em um estado tão desgrenhado como você. Muron zombou e disse: Só por causa disso. A expressão de Wang Lin ainda estava calma. Ele olhou para Murongyun e disse: É claro que houve outras pistas, mas agora eu quero saber o que você é. Murongyun bufou. Eu sou feito de pequenas peças. Diga-me o que mais me delatou. Wang Lin disse: Suas roupas são muito velhas e não são as mesmas que os cultivadores que acabaram de entrar usariam. Qual é o teu objetivo? Eu não tenho um objetivo, eu só não quero que vocês obtenham o Cultivation Planet Cristal. Além disso, esses são os únicos 2 pontos. Murongyun franziu a testa. Wang Lin deixou escapar um suspiro e balançou a cabeça. O último motivo é o símbolo em suas roupas. Com isso, a mão direita de Wang Lin se moveu de repente. Ele ativou a energia espiritual celestial em seu corpo e então um feitiço contendo energia espiritual celestial apareceu de repente diante dele. Quando sua mão direita se ergueu, o feitiço celestial avançou em direção a Murongyun. Murongyun zombou e não se moveu.
Mas no momento em que o feitiço celestial pousou, seu corpo desabou em fios de gás negro e desapareceu nas nuvens negras circundantes. Wang Lin não perseguiu e uma pitada de zombaria apareceu em seus olhos. Logo, um grito veio de dentro da nuvem negra e os fios de névoa negra voaram de volta e se condensaram em Morong-un. Sua expressão era extremamente feia quando ele olhou em volta e disse a Wang Lin: "Você não é um cultivador normal de transformação da alma." Uma bandeira de 30 pés de comprimento voou das nuvens negras. A bandeira se movia como uma onda dentro da nuvem. Uma grande quantidade de fragmentos de alma entrava e saía da bandeira. Havia 10 almas primárias dentro da nuvem negra com seus olhares fixos em Morong-un. Entre essas almas primárias estava um Qilin roxo dourado. Seus olhos revelaram um olhar feroz. Wang Lin havia refinado a bandeira de 1 bilhão de almas mais uma vez no caminho para cá com Situna. Ele fundiu suas outras 2 bandeiras nela. Então agora, Qilin e Lian Feng eram ambas almas primárias da bandeira de 1 bilhão de almas. Agora, essa bandeira de alma de 1 bilhão tinha 28 almas primárias. Você acha que pode me prender assim? Morong-un zombou e avançou mais uma vez. Ele se transformou em névoa negra novamente e voou em direção aos orifícios de Wang Lin. O corpo de Wang Lin recuou e seus olhos ficaram gelados. Ele ergueu a mão sussurrou, "Selo." Neste momento, outra bandeira voou das nuvens negras. Assim que apareceu, uma grande quantidade de restrições voou para fora dele. Em uma velocidade muito rápida, eles se aproximaram e criaram uma gaiola do tamanho de uma pessoa, prendendo toda a névoa negra dentro. A gaiola encolheu rapidamente até ficar do tamanho de um punho. Essa esfera era feita de restrições. As fileiras de restrições selaram completamente a névoa negra dentro dela. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 447. Uma beleza que não pode ser reproduzida. Capítulo 447. Uma beleza que não pode ser reproduzida. Formas de vida feitas de pedaços de alma eram muito difíceis de matar e, mesmo que fossem mortas, as vítimas seriam os donos dos pedaços de alma e não a forma de vida. Se Wang Lin usasse a energia espiritual celestial e não retivesse nada, ele poderia matar essa coisa. No entanto, mais pedaços de alma viriam e reformariam esta forma de vida novamente. De certa forma, essas formas de vida eram imortais. No entanto, quando o cristal do planeta de cultivo se estilhaçar, esses pedaços de alma também entrarão em colapso. Ninguém sabe se a próxima forma de vida que enfrentarão conterá pedaços de alma de seus entes queridos. Naquele momento, como eles agiriam? Se fosse seu próprio pedaço de alma, então seria mais fácil porque você tem uma conexão misteriosa com seu pedaço de alma. Claro, havia algumas pessoas sem coração dentro da tumba Suzaku. Houve algumas pessoas que, depois de observar por um tempo e aprender o segredo, começaram uma carnificina. Eles destruíram um pedaço de alma após o outro e então esperaram a forma de vida se reformar chamando mais pedaços de alma. Eles continuaram com esse método estúpido na esperança de encontrar seu próprio pedaço de alma. Qian Feng foi um deles. Nesse exato momento, Qian Feng estava em uma cadeia de montanhas na parte interna da tumba. Ele estava sentado do lado de fora de uma caverna com uma expressão muito sombria. Ele foi a primeira pessoa a entrar na tumba Suzaku, então obviamente ele encontrou as formas de vida feitas de pedaços de alma. Esses Lifeform não podiam ser mortos, então no final, tanto os cultivadores quanto os membros do clã imortal abandonado encontraram algo como Morong-un e correram em direção ao pico da montanha. Algumas pessoas foram enganadas pelo altar, mas Qian Feng não caiu na armadilha e escapou. Ele gastou muito tempo e esforço antes de finalmente encontrar o altar real e entrar na seção interna da tumba Suzaku. Embora a seção interna fosse menor que a externa, ainda era muito grande. Também havia muito mais dessas formas de vida aqui e algumas delas eram muito poderosas. Qian Feng não conseguiu vencê-los, então foi forçado a recuar. Durante esses dias na seção interna, ele ainda não conseguiu encontrar o primeiro túmulo de Suzaku. Com o passar do tempo, mais e mais cultivadores e membros do clã imortal abandonado entraram na seção interna. Qian Feng pessoalmente viu os olhos de um familiar cultivador da transformação da alma escurecerem e morrerem depois que alguns membros do clã imortal abandonado deram tudo de si e mataram uma daquelas formas de vida. Esta cena chocou a todos ao redor. Qian Feng descobriu que a alma de origem dessa pessoa se despedaçou e ela morreu completamente. Todos que entraram na tumba Suzaku eram muito espertos,
Então eles entenderam imediatamente o significado por trás disso. Como resultado, na batalha contra essas formas de vida, alguns começaram a se conter, mas quanto mais se retinham, mais difícil era vencer. Foi como um nó morto. Qian Feng estava sentado fora desta caverna por mais de meio mês. Seu coração estava muito ansioso e isso o irritou muito. Ele não sabia quanto tempo tinha antes de cristal do planeta de cultivo entrar em colapso. Se ele não conseguia recuperar o pedaço de sua alma, então a única coisa que restava para ele era a morte. Zhuqezi, seu velho saco de ossos. Se você vai morrer, simplesmente morra. Porque todo mundo tem que morrer com você? Qian Feng cerrou os dentes e socou o chão. Ele respirou fundo, seus olhos brilharam e ele olhou para a caverna diante dele. Ele começou a calcular em silêncio e, de repente, tirou uma cabaça preta. Sua mão direita formou um selo e apontou para a cabaça. Rei Butterfly, apareça. Ele disse. Um raio de luz dourada saiu da cabaça e a borboleta vermelha apareceu diante de Qian Feng. Ela estava usando um vestido vermelho, ela ainda estava tão bonita quanto antes, e seus olhos ainda estavam sem vida. Nesse momento, a frieza e a arrogância que ela outrora duramente não existiam mais, o que restou foi uma tristeza e indiferença de partir o coração. Esta cabaça era um tesouro de sua família, que teria sido deixado por um ancestral. Não só tinha seus segredos, mas também podia armazenar coisas vivas. Qian Feng disse, o tempo acabou, então ele deveria ter se recuperado. Você vai atraí-lo. A borboleta vermelha não disse uma palavra enquanto caminhava lentamente para a caverna. Qian Feng respirou fundo, sua mão formou um selo e a energia espiritual celestial em seu corpo foi ativada. A energia espiritual celestial lentamente se acumulou em seu dedo até formar uma pequena bola dourada. O rosto de Qian Feng estava sombrio enquanto ele olhava para as profundezas da caverna. Pouco depois, um rugido veio de dentro da caverna e o chão começou a tremer. A borboleta vermelha saiu correndo de dentro da caverna e parou ao lado de Qian Feng. Ao mesmo tempo, uma figura alta saiu da caverna. Este era um gigante de 30 metros de altura e seu corpo emitia fumaça preta. Cada passo que dava fazia o chão tremer. Enquanto o gigante estava saindo da caverna, os olhos de Qian Feng ficaram frios e ele apontou para o gigante. A pequena bola na ponta do dedo disparou na direção do gigante. Um rugido raivoso veio do gigante enquanto seu corpo desabava em incontáveis fios de fumaça preta para se esquivar da bola de luz. Qian Feng gritou, explodam. Com uma palavra, a bola de luz explodiu de repente, criando uma explosão poderosa que rapidamente se espalhou em todas as direções. A montanha inteira tremeu e uma grande quantidade de pedras começou a cair dela. Todos os fios de fumaça preta que escaparam foram destruídos sem nenhuma exceção. Este é o 69º já e eu ainda não encontrei meu pedaço de alma. Qian Feng franziu a testa. Ele sabia que esse método não era o melhor método. No entanto, esta tumba Suzaku era simplesmente muito grande e ele não era poderoso o suficiente para ir a muitos lugares. Então ele só poderia usar esse método idiota e esperar um milagre. Na montanha com o altar na seção externa da tumba Suzaku, Wang Lin segurou a esfera com a forma de vida selada dentro e pulou. Quanto à mulher feia, Wang Lin a ignorou. A voz de Wang Lin estava calma quando ele disse, não vou matá-lo, mas posso lacrá-lo, e esse tipo de selo é permanente. Uma vez que os donos dos pedaços de alma morram por um conforme sua expectativa de vida se esgote, você terá uma morte verdadeira. Ao longo dos últimos dias na tumba Suzaku, ele esteve pensando em uma maneira de lidar com essas formas de vida. Depois de refletir por um longo tempo, ele pensou neste método. Usar uma grande quantidade de restrições para selar cada uma das partes da alma criaria algum tipo de efeito de selagem. Então, ao adicionar um fragmento de alma do mesmo nível de cultivo, impediria a forma de vida de se reformar novamente. Ele só precisava esperar que os donos dos pedaços de alma dentro da forma de vida morressem naturalmente para que essa forma de vida morresse naturalmente também. Wang Lin não teve tempo de testar se esse método realmente funcionava. Mas quando aquelas palavras atingiram os ouvidos de Morong-un, foi como se ele tivesse levado o choque de um raio. Eu sou impossível de matar. Quando os pedaços de alma de que sou feito morrerem, posso juntar mais pedaços de alma para me reformar. O rugido de Morong-un veio de dentro da esfera. Wang Lin bufou friamente e pousou no sopé da montanha. Ele apontou para o chão e criou um buraco com várias dezenas de metros de profundidade.
Wang Lin saltou para dentro do buraco, colocou a esfera dentro e começou a colocar os suportes de descanso nas proximidades. Morongyan percebeu o que Wang Lin estava fazendo e disse rapidamente: "O que você está fazendo? Eu vou selar você aqui. Voltarei em 100 anos para ver se meu método funciona ou não." Enquanto Wang Lin falava, ele continuou a colocar restrições. Morongyan ponderou por vários segundos antes de gritar: "Você! O que exatamente você quer?" Wang Lin se acendeu e disse calmamente: "Quero meu pedaço de alma." Morongyan disse rapidamente: "Isso não é possível. Fomos criados pelo Cultivation Planet Cristal e somos feitos de pedaços de alma, mas não podemos escolher quais pedaços de alma obtemos. Além disso, estou muito fraco para coletar o pedaço de alma de um cultivador como você. Apenas aquelas formas de vida poderosas na seção interna podem tirar os pedaços de alma de poderosos cultivadores do cristal do planeta de cultivo." Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele balançou a cabeça, colocou a última restrição e voou para fora do buraco profundo. No fundo do buraco havia apenas a esfera formada por restrições, tudo por si mesmo, cercado por restrições de fases. Eu sei o verdadeiro método para entrar na seção interna." Morongyan não se atreveu a apostar. Se ele perdesse, ele realmente morreria. Wang Lin olhou para a cadeia de montanhas ao longe e disse: "Eu também sei." Ele pousou no chão e o buraco começou a fechar. Quando estava prestes a selá-lo completamente, o rugido de Morongyan veio de dentro. "Temos um rei na seção interna da tumba. Só ele pode extrair os pedaços de alma do cristal do planeta de cultivo. Essa é a verdade. Como faço para encontrá-lo?" Wang Lin apontou para o chão para parar de fechar. Morongyan disse rapidamente: "Depois de entrar na seção interna, vá para o leste. São 9 montanhas que formam uma ravina gigante. Em vez de névoa preta, há névoa branca saindo, tornando mais fácil de encontrar. O rei está no fundo da ravina." Os olhos de Wang Lin brilharam. Então ele ergueu a mão direita, saiu deste lugar e o chão começou a se fechar mais uma vez. "Você!" A voz de Morongyan foi cortada quando o terreno fechou, não deixando nem mesmo uma rachadura. Quando Wang Lin reapareceu, ele estava em um vale nas profundezas da cordilheira. Quando ele passou por este lugar mais cedo, ele teve seu sentido divino espalhado, então ele percebeu este vale. Dentro do vale havia um altar. Este altar parecia exatamente igual ao anterior. No entanto, quando Wang Lin entrou no vale, ele parou de repente e olhou para frente. O que ele viu fez seus olhos ficarem frios. Uma mulher cuja beleza não podia ser reproduzida sentou-se ao lado do altar e olhou para Wang Lin com seus belos olhos. Liu Mei. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 448. O terceiro encontro com a Liu Mei. Capítulo 448. O terceiro encontro com a Liu Mei. Essa mulher era Liu Mei. Ela estava usando um vestido rosa claro com borboletas azuis bordadas na borda. Seu vestido fluía suavemente com o vento. Seu sedoso cabelo preto estava casualmente caído sobre seu ombro até a cintura, o que, junto com seu corpo esguio, a tornava ainda mais atraente. Liu Mei deu um sorriso e sussurrou: "Wang Lin." A expressão de Wang Lin estava fria. Ele olhou para o altar ao lado de Liu Mei e disse suavemente: "Afaste-se." Liu Mei revelou uma pitada de fraqueza em seus olhos e perguntou, gentilmente: "Você me odeia, Wang Lin?" Wang Lin franziu ligeiramente a testa, depois olhou friamente para Liu Mei e disse, com um tom pesado: "Afaste-se." Nesse momento, uma brisa veio da montanha e levantou os cabelos sedosos de Liu Mei. Esta cena elegante também foi preenchida com um senso refinado de beleza. A figura de Liu Mei era muito bonita. Ela gentilmente colocou os fios de cabelo que foram levantados pelo vento atrás das orelhas. Então ela olhou para Wang Lin com ressentimento nos olhos e se levantou. "Wang Lin, você é uma pessoa de coração tão frio. Será que além de Liu Muan, você não pode permitir que outra pessoa entre em seu coração?" Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele olhou friamente para Liu Mei e tocou sua bolsa de contenção. A espada celestial apareceu em sua mão. Sem qualquer hesitação, ele ativou sua energia espiritual celestial e brandiu a espada. Uma fatia que pode estilhaçar os céus. O balanço com energia espiritual celestial viajou pelo vale como um meteoro. A expressão de Liu Mei permaneceu calma. Ela apontou para o ar à sua frente e a figura de um pavão apareceu. Nesse momento, a energia da espada chegou. Os olhos do pavão começaram a brilhar verdes,
Então ele sacudiu seu corpo e várias penas rapidamente caíram de seu corpo e criaram um escudo. Estrondo. A energia da espada colidiu com as penas e a onda de choque resultante fez com que as roupas de Liu Mei e Wang Lin balançassem ruidosamente com o vento. Os olhos de Liu Mei brilharam quando ela olhou para Wang Lin e disse: "Você está realmente no estágio inicial da transformação da alma." Wang Lin, sua velocidade de cultivo é muito rápida. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele olhou para a espada celestial em sua mão e gentilmente a acariciou. Então ele disse, com um tom pesado: "Liu Mei, vou dizer uma última vez, afaste-se ou atacarei com toda a minha força." Liu Mei mordeu o lábio inferior, balançou a cabeça e sussurrou: "Não posso deixar. Wang Lin, você não tem chance de sobreviver lá dentro. Que tal você me dar seu domínio e eu vou pegar seu pedaço de alma de volta para você?" Wang Lin olhou para Liu Mei e implorou para rir. Meu domínio ilusório implacável. Liu Mei, você ainda acha que eu não vi através de você ainda? A expressão de Liu Mei permaneceu calma e ela sorriu. Claro que não. Acredito que o cultivador orelhudo veio lutar comigo só por você. Está correto, meu domínio é domínio das 1000 ilusões implacável. Seu domínio de vida e morte é uma das coisas mais implacáveis sob os céus. Os seus têm que ser implacáveis ou não formarão Deus. Wang Lin, em um nível fundamental, somos iguais. Usei 1000 avatares para experimentar várias vidas cheias de emoção para cultivar meu Dao implacável. E você usa as emoções para experimentar a morte. Ver além dela é compreender o ciclo de reencarnação. Tenho certeza que você já compreendeu que o domínio de vida e morte do ciclo de reencarnação também é um Dao implacável. Você e eu somos o mesmo tipo de pessoa. Enquanto Wang Lin olhava para Liu Mei, ele deu um tapa na sacola de contenção e a bandeira de restrição apareceu. Ele não queria usar a bandeira da alma imediatamente. A bandeira da alma deve ser guardada para quando ele tentar recuperar seu pedaço de alma ou quando lutar contra o rei por seu pedaço de alma. Ele balançou a bandeira de restrição, fazendo com que as restrições fossem suspensas. Fios de gás de restrição se espalharam e circundaram o vale. Wang Lin gritou: "Liu Mei, Zuxi está prestes a morrer. Nossa batalha é inútil." Afinal, Liu Mei estava no estágio intermediário da transformação do Soul, então ele não poderia vencer rapidamente sem usar a bandeira do Soul. Se ele se atrasar aqui por muito tempo e não conseguir recuperar seu pedaço de alma, seria ruim. Liu Mei sorriu e olhou para o céu. A gentileza em seus olhos desapareceu e foi substituída por um olhar frio e implacável. Wang Lin, mesmo que meu professor não tivesse ordenado, eu ainda teria vindo para lutar com você porque preciso de seu domínio para completar meu domínio das 1000 ilusões implacáveis. Wang Lin, você pode atacar. O olhar de Wang Lin agora estava completamente frio. Sua mão formou um selo quando ele apontou para ela e disse: "Restringe." Os íons de restrição da bandeira de restrição de repente começaram a se reunir. Eles estavam todos brilhando intensamente. Essa luz se reuniu diante de Wang Lin para formar uma lança negra. Um relâmpago roxo moveu-se ao longo da lança negra, causando sons de estalo e estalo. Wang Lin avançou e agarrou a lança. A energia espiritual celestial imediatamente subiu de seu corpo para a lança, fazendo com que ela brilhasse em um tom púrpura dourado. Todas as restrições tinham energia espiritual celestial infundida nelas, então uma aura primitiva apareceu da lança. "Cai fora!" Wang Lin gritou enquanto pulava no ar e esfaqueava Liu Mei. Ele era como um dragão mergulhando no mar. A lança avançou como se pudesse perfurar os céus, criando estrondos sônicos ao longo do caminho. Os olhos frios de Liu Mei revelaram uma luz misteriosa e ela disse: "Embora você tenha muitos tesouros, a quantidade de energia espiritual celestial que você pode usar com o cultivo de transformação da alma no estágio inicial é muito pequena." Com isso, sua delicada mão apontou para a guerra e com um lampejo verde, a figura do pavão apareceu diante dela mais uma vez. Os olhos do pavão lançaram uma luz demoníaca enquanto ele flutuava acima de Liu Mei e encarava Wang Lin, que ainda estava avançando em direção a Liu Mei. No momento em que a lança de Wang Lin se fechou, Liu Mei sussurrou: "Abra." Com uma palavra, todas as penas do pavão se abriram de repente. A bela figura de um pavão abrindo as penas da cauda apareceu dentro do vale. De repente, tornou-se muito brilhante, como se toda a luz na área circundante tivesse se concentrado na visão deslumbrante do pavão. Ao mesmo tempo, uma poderosa onda de energia espiritual celestial saiu do pavão e cercou a área. Embora pareça que esses eventos demoraram um pouco para se desenrolar,
Tudo aconteceu muito rapidamente. Wang Lin se aproximou com a lança como um relâmpago. Estrondo. Um grande estrondo ocorreu no momento em que o pavão abriu as penas da cauda. O poderoso impacto das energias espirituais celestiais forçou o corpo de Wang Lin a parar por um momento. A expressão de Wang Lin era sombria. Embora seu corpo tenha parado por um momento, sua reação foi muito rápida. Ele sacudiu o pulso e a lança voou em direção ao pavão em uma velocidade ainda mais rápida. Estrondo. Outra explosão que abalou a terra ocorreu. A lança era como um dragão feroz ao atingir o pavão. A luz roxa na lança desapareceu e a lança desmoronou em fios de gás de restrição que se estiliçaram e desapareceram. Embora o pavão ainda estivesse bonito, sua cor havia escurecido. O rosto de Liu Mei estava um pouco pálido quando ela sussurrou: "Este seu tesouro não é um pseudo-tesouro celestial ou um tesouro celestial. É muito estranho." Enquanto Wang Lin jogava a lança longe, ele rapidamente recuou, estendeu a mão e uma bandeira de 9 metros de comprimento apareceu de repente em sua mão. No momento em que a bandeira apareceu, a frieza nos olhos de Liu Mei se aprofundou. Ela olhou para a bandeira da alma e sussurrou: "Eu não esperava que o Du Tianxianui realmente lhe desse a bandeira de 1 bilhão de almas." "Ver, Wang Lin, eu já sabia que você tinha a bandeira alma, senão eu não teria escolhido para esperar por você neste altar. Fui a segunda pessoa a entrar na tumba de Suzaku e este é o campo de batalha que escolhi para nós dois. Se você optar por usar a bandeira da alma, vou destruir o altar. Levará vários dias para que ele seja reformado, então você vai se atrasar por vários dias." Os olhos de Wang Lin estavam frios ao olhar para Liu Mei. Se Tunan já havia explicado este altar para ele antes. Este altar foi criado pela primeira geração de Suzaku com o objetivo de transferir pessoas. Assim que o cristal do planeta de cultivo for aberto, ele será cercado pelo poder misterioso do cristal e ganhará algumas habilidades extras. Mesmo que fosse destruído, seriam necessários apenas alguns dias para se reconstruir e permanecer aqui para sempre. Suas características eram semelhantes às das formas de vida feitas de pedaços de alma. Wang Lin perguntou, em tom sério: "Qual é o seu propósito?" Liu Mei olhou para Wang Lin e sorriu levemente. "Eu não tenho nenhum propósito, eu só quero ter uma batalha de domínio com você." Enquanto Wang Lin olhava para Liu Mei, sua mão direita apertou e a bandeira de 1 bilhão de almas desapareceu. Sua mão esquerda formou um selo e apontou entre as sobrancelhas. O céu escureceu e uma fenda se abriu como se duas mãos invisíveis o tivessem rasgado. Ondas de gás cinza saíram da fenda. À medida que mais e mais gás cinza aparecia, um pergaminho gigante emergia repentinamente do gás cinza e cobria o céu. No momento em que o pergaminho apareceu, ele liberou um poder misterioso que cercou a área. Os olhos de Liu Mei brilharam, então ela respirou fundo, sentou-se com as pernas cruzadas no altar e fechou os olhos. No momento em que ela fechou os olhos, o pavão diante dela soltou um agudo e flutuou para cima. Agora estava diretamente acima de Liu Mei. Seu corpo se expandiu repentinamente, tornando-o um pavão de 30 metros de altura. As penas da cauda agora eram ainda maiores e cobria quase completamente toda a cordilheira. Meu domínio é domínio tous illusion ruthless. Cada pena neste pavão é uma ilusão. Na verdade, meu domínio ainda não tem 1000 ilusões, tem apenas 999. Assim que obtiver a última ilusão, meu domínio alcançará o estágio final da transformação da alma. Wang Lin, me dê a última ilusão, ok? A voz de Liu Mei veio do pavão. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele ergueu a mão e apontou para o céu. Uma explosão de estilhaçar o céu veio do pergaminho no céu enquanto montanhas e rios apareciam no pergaminho. Fios de gás cinza saíram da pintura, em preto e branco dentro do pergaminho. Eu vou te dar a última ilusão que você deseja, e será uma que você nunca vai esquecer na sua vida. A voz de Wang Lin estava fria quando ele apontou para Liu Mei. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 449. A última ilusão. Capítulo 449. A última ilusão. Um estrondo alto veio do pergaminho seguido por uma grande quantidade de gás cinza. De repente, ele se transformou em um dragão e abriu a boca para devorar o peaco seca de Liu Mei. O pavão soltou um grito. Este grito foi muito forte e pode abalar os céus. Ele então ergueu sua cabeça orgulhosa e abriu sua bela cauda. As penas de 7 cores da cauda emitiram um brilho demoníaco enquanto o domínio implacável voava para fora. Nesse momento, outra cor apareceu sobre o pergaminho, de vida e morte.
Essa crueldade pode deixar o gelo ainda mais frio e forçar as 4 estações a mudarem imediatamente. Wang Lin sentiu essa frieza dentro do vale. Isso era crueldade, uma indiferença natural. Nesse momento, o pavão era apenas uma ilusão. Quem realmente estava olhando para o dragão era Liu Mei. Seus olhos eram indiferentes, implacáveis e frios. Embora fosse semelhante à rede Butterfly, Rei Butterfly estava cortando a emoção, o que era muito diferente de não ter emoção. Somente alguém com emoções pode cortar suas emoções. E os seus eram naturalmente sem emoção. Como não havia emoções para cortar em primeiro lugar, foi um degrau acima. O dragão desceu e sua mãe gigante chegou ao lado do pavão. Em um flash, o dragão se dividiu em pedaços finos e cinzentos de névoa que cercaram o pavão. Wang Lin suspirou. Nada no mundo pode escapar da vida ou da morte. Deixe aqueles que existem continuarem a existir e deixe o que está se dissipando se dissipar. Ele pensou em Li Muan. O pavão soltou outro grito quando as 7 cores de sua cauda se fundiram para formar um arco-íris. O arco-íris disparou do pavão, penetrou no céu e se fundiu com a pintura no pergaminho no céu. A coisa mais linda neste mundo é frequentemente a mais implacável. Um arco-íris é lindo e admirado por centenas de milhões de pessoas. No entanto, é implacável porque ninguém consegue fazer com que fique. Assim como a abertura da cauda do pavão é linda, mas também é a morte. Depois que o arco-íris entrou no pergaminho, a pintura não era mais apenas preto e branco, agora continha um pouco de cor. O gás cinza ao redor do pavão não era mais monocromático, também tinha outras cores misturadas. 999 ilusões. Estou perdendo apenas uma ilusão para obter 1000 ilusões. Wang Lin, onde está essa última ilusão? Se você só tem essa força, se não consegue resistir contra mim sem a bandeira da alma, estou muito decepcionado com você. Eu poderia ter atacado você quando conheci na seita de refinação da alma, mas você estava muito fraco na época. Seu domínio ainda não havia atingido sua conclusão e se tornado corpóreo, então tive que esperar. Seu domínio agora atingiu a conclusão da transformação da alma e se tornou corpóreo, mas você ainda está muito fraco. Se isso é tudo que você tem, então você não será capaz de me deixar completar minha última ilusão. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. Ele ergueu a cabeça para olhar o pergaminho de vida e morte e ponderou em silêncio. Dentro da pintura do pergaminho, as 7 cores se tornaram ainda mais densas e a pintura não era mais apenas preto e branco. A montanha e o mar tornaram-se muito realistas. Não só as montanhas e o mar tinham cor, como até as árvores tinham um toque de verde. Você diz para deixar o que existe continuar a existir e o que deveria se dissipar, mas seu coração realmente pensa assim? Wang Lin, nunca pensei que seu domínio tivesse uma fraqueza tão grande. Não admira que você não quisesse atacar com seu domínio. Então foi assim. A voz de Liu Mei estava cheia de uma forte sensação de decepção. Os olhos de Wang Lin estavam frios. Ele acenou com a mão e um fio de gás rosa voou de sua mão para o pergaminho de vida e morte. Wang Lin disse friamente, o que deveria se dissipar naturalmente se dissipará, mas se algo que deveria existir se dissipar, então definitivamente não vou concordar. Liu Mei, estou presenteando você com sua última ilusão. Nesse momento, um ponto rosa apareceu no pergaminho de vida e morte e se transformou em uma figura encantadora. Essa figura não era Li Muan, mas aquela que Xu Ligon sempre se referia como a fada da irmã mais nova. O terceiro ancestral do Forsaken Imoral Clã reencarnou em um cultivador e obteve seu próprio domínio, mas quando ela retornou ao Forsaken Immortal Clã, ela aumentou seu cultivo e permitiu que sua alma de origem se despedaçasse. No entanto, seu domínio era muito teimoso, então não se dissipou. Depois que Wang Lin a pegou, ele a manteve em sua bolsa. Este foi o verdadeiro as de Wang Lin contra Liu Mei. Na verdade, Wang Lin havia pensado nesse plano antes de Zhuo lhe entregar as informações sobre Liu Mei. Embora esse método fosse muito cruel, se Liu Mei não desistisse de Wang Lin, ele o usaria sem qualquer hesitação. Depois de ver as informações de Zhuo Tai, ele ficou ainda mais confiante de que esse domínio era ideal para lidar com a Liu Mei. Para quebrar um domínio implacável que se baseia em não ter emoções, deve-se usar a luxúria para criar uma emoção. Ao mesmo tempo, uma risada maligna veio de dentro do pergaminho. A figura encantadora de Meiji apareceu dentro do pergaminho. Sua voz nítida era como uma canção. Que coração implacável me prender por tanto tempo e só me libertar quando você tiver um uso para mim.
Wang Lin, seu coração poderia realmente ser feito de pedra. Mas esta menina realmente gosta deste corpo. Com isso, ela soltou uma risada encantadora. Essa risada até deixou Wang Lin chocado. Ele precisou de alguns momentos para se recuperar. A névoa negra saiu da espada celestial e Shu Ligu olhou para Meiji, seus olhos cheios de desejo. Isso é. A voz hesitante de Liu Mei veio de dentro do pavão. Os olhos de Wang Lin não mostraram misericórdia quando ele disse, domínio da vida e da morte, ciclo de reencarnação. O pergaminho no céu de repente se fechou com um estrondo, como se duas ondas gigantes do norte e do sul tivessem acabado de se chocar. No momento em que fechou, o arco-íris se estilhaçou e as cores foram forçadas para fora do pergaminho. No entanto, o livro estremeceu de repente e mais uma vez se abriu, mas desta vez não havia nem montanhas nem mar no livro, apenas a figura de uma mulher. Esta mulher era muito bonita. Seus olhos estavam cheios de luxúria quando ela soltou uma risada. Ela saltou do pergaminho, se transformou em uma névoa rosa e rapidamente desceu sobre o galo gigante de ervilha acima de Liu Mei. O pavão revelou uma pitada de hesitação em seus olhos. Essa hesitação veio do coração de Liu Mei. Esse tipo de hesitação era muito raro vindo de Liu Mei. Wang Lin perguntou calmamente, Liu Mei, você queria a última ilusão? A hesitação desapareceu dos olhos do pavão quando a voz de Liu Mei veio dele. Wang Lin, você é realmente desprezível. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. A névoa rosa que era Meiji desceu do céu como um meteoro. A névoa rosa o dividiu em dois bem acima do pavão e entrou em seus olhos. O pavão começou a emitir uma fumaça rosa, então seu corpo estremeceu uma vez e desabou em partículas de luz, revelando Liu Mei, que estava sentado no altar. Nesse momento, um ápice de cor vermelho-rosada aparecia em suas bochechas, deixando seu rosto já lindo ainda mais charmoso e atraente. No entanto, os olhos de Wang Lin ainda estavam frios. Ele não se importava se Meiji poderia assumir com sucesso Liu Mei ou se Liu Mei poderia completar sua última ilusão. Não havia rancor ou ódio profundo entre Wang Lin e Liu Mei. No geral, seu relacionamento era complicado. Se não fosse pelo fato de que Liu Mei continuou procurando por Wang Lin para causar problemas, ele provavelmente não teria usado Meiji. Embora estivesse atendendo ao desejo de Liu Mei, foi exatamente como Liu Mei disse. Usar o domínio da luxúria para quebrar seu domínio implacável era muito desprezível. Mas Wang Lin não levou nada disso a sério. Ele começou a andar para a frente. Ele só precisava entrar no altar para ir para a seção interna da tumba. Seu primeiro objetivo era encontrar o túmulo de Suzaku da primeira geração. Seria ótimo se ele pudesse pegar seu pedaço de alma de lá, mas se não estivesse lá, ele encontraria o rei dessas formas de vida e obteria seu pedaço de alma de volta dessa forma. Depois de obter seu pedaço de alma, ele não se importará com os assuntos do planeta Suzaku. Ele vai sair daqui e deixar toda essa bagunça para trás. Nos últimos anos, Wang Lin teve a sensação de que Tu, Sen, da terra dos deuses antigos, seria capaz de escapar em breve. Ele acreditava que não tinha chance alguma contra Tu Sen. Neste momento, no lado oriental do continente Suzaku, em uma área coberta por uma nuvem negra, o primeiro ancestral do clã imortal abandonado, Yunkizi, o terceiro ancestral, e um espírito ancestral de 10 folhas estavam sentados lá. Suas plantas vitais brilhavam acima de suas testas e entre eles havia um crânio. Havia uma tatuagem gravada neste crânio. Essa tatuagem era várias vezes mais complexa do que as dos crânios que Wang Lin obteve. Não havia comparação. Havia uma aura poderosa acumulando-se acima do crânio. Yunkizi olhou para a caveira com respeito e disse, em um tom pesado, o ancestral obteve a iluminação do espírito primitivo de nosso clã e ultrapassou o estágio de 11 folhas para se tornar o terceiro xamã de 12 folhas na história do clã. Esta tatuagem de crânio possui um certo poder, então se todos nós trabalharmos juntos, devemos ser capazes de usá-la para enviar um de nós para dentro. O primeiro ancestral perguntou lentamente, então quem vai? A terceira ancestral, aquela mulher linda e charmosa, não estava mais com humor para rir. Então ela suspirou. Seria ideal para o primeiro ancestral ir, mas seu corpo está enterrado nas profundezas do cemitério imortal. Se você for com sua alma tatuada, não sabemos se a tumba Suzaku irá afetá-lo ou não. Que tal? Assim que ela chegou aqui, ela de repente se levantou e olhou na direção da tumba Suzaku. Então ela lentamente revelou uma expressão estranha.
Aquela parte do meu domínio daquela época está tentando possuir um corpo. HMPH, como eu poderia deixá-la fazer o que ela queria? Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 450. Mil domínio de luxúria de ilusão. Capítulo 450. Mil domínio de luxúria de ilusão. Yunguizi ficou surpreso e disse: esse é o seu antigo domínio de luxúria? O terceiro ancestral acenou com a cabeça e disse: é o meu domínio de luxúria. Se ela conseguir a posse, ela definitivamente fará parte do meu poder. Como posso deixá-la ter sucesso? Aquilo se separou de mim e foi encontrado por um pequeno cultivador. Eu acredito que aquele pequeno cultivador está dentro da tumba de Suzaku agora. Embora eu não possa destruir o domínio, posso fazer algumas pequenas alterações nele. Normalmente, não importaria muito, mas durante uma possessão, fará com que sua posse fale. Depois que o terceiro ancestral terminou de falar, ela apontou para a testa. A planta em sua testa começou a se mover de maneira misteriosa. As tatuagens saíram da planta e desapareceram no ar. Na tumba Suzaku, Wang Lin caminhou até o altar e o ativou. Ele sentiu o altar o teletransportando e ele estava prestes a desaparecer. Mas, exatamente neste momento, uma grande quantidade de névoa rosa de repente saiu da testa de Liu Mei. Foi seguido pelo grito de Meiji. Como poderia ser assim? Há uma força com o mesmo tipo de energia que eu interferindo na minha posse. Como poderia ser assim? Quando Meiji nasceu, ela perdeu todas as memórias de seu criador, então este foi o primeiro encontro de seu ponto de vista. Depois que ela entrou no corpo de Liu Mei e estava quebrando o domínio de Liu Mei, de repente ela sentiu uma dor em sua alma. Essa dor a fez perder todo o seu poder e a fez se sentir muito fraca. Como resultado, o domínio de Liu Mei neutralizou e ela foi forçada a sair. No momento em que Meiji foi forçada a sair de Liu Mei, os olhos de Liu Mei se abriram e ela disse: você é a última ilusão, você não será capaz de escapar. Depois que Liu Mei falou, uma grande quantidade da névoa rosa foi sugada de volta para ela. Meiji soltou um grito. Ela ainda estava completamente impotente. Ela se desesperou antes de cerrar os dentes e estalar: se eu não posso possuir você, então vamos nos fundir. Com isso, Meiji usou algum método desconhecido que fez seu corpo explodir e sua alma entrar em colapso. Até mesmo seu domínio de poder e luxúria também entrou em colapso, e tudo isso foi para Liu Mei. Tudo isso aconteceu muito rápido. Quando Wang Lin se virou para olhar para Liu Mei, Meiji já havia desmaiado. Nesse momento, uma grande quantidade de névoa rosa saiu de cada poro do corpo de Liu Mei. As roupas do corpo de Liu Mei viraram pó e desapareceram. O que apareceu diante dos olhos de Wang Lin foi o corpo extremamente bonito de Liu Mei, que encantaria quase qualquer homem. Wang Lin não teve tempo de se teletransportar antes que a névoa rosa se espalhasse em todas as direções. Ele só pôde recuar rapidamente e criar uma rajada de vento cheia de energia espiritual celestial para protegê-lo. No entanto, embora ele tenha recuado muito rapidamente, a névoa rosa não foi afetada pela rajada de vento, era como se fosse etéreo, então se espalhou rapidamente. Ele se espalhou muito rápido. Mesmo enquanto Wang Lin recuava, um pouco da névoa rosa ainda entrava em seus poros. No entanto, a quantidade de névoa rosa que entrou no corpo de Wang Lin não era muito grande, então, depois de ativar um pouco de energia espiritual celestial, ele empurrou a maior parte para fora de seu corpo. A expressão de Wang Lin era sombria enquanto ele continuava a recuar até que finalmente foi capaz de evitar a névoa rosa. Esta névoa rosa não é um feitiço, é formado a partir de um domínio. É por isso que o vento não teve efeito sobre ele. A expressão de Wang Lin estava sombria enquanto ele olhava para a névoa rosa que cobria o vale. Uma figura muito atraente apareceu lentamente de dentro da névoa rosa. A pele originalmente branca e impecável de Liu Mei agora mostrava um toque de vermelho rosado e seus olhos às vezes exibiam um olhar implacável e outras vezes exibiam um olhar lascivo. A expressão dela fez parecer que ela estava passando por uma luta dolorosa. Nesse momento, a crueldade nos olhos de Liu Mei desapareceu e a luxúria encheu seus olhos. Ela deu um sorriso extremamente bonito enquanto erguia a mão e apontava para o ar. Toda a névoa rosa circundante repentinamente disparou em todas as direções a uma velocidade inimaginável. A névoa rosa se espalhou como uma onda de choque, carregando uma quantidade incrível de força. Foi como se algo tivesse explodido. A velocidade com que a névoa rosa se espalhou foi muito mais rápida do que Wang Lin. Em um piscar de olhos,
As dezenas de milhares de quilômetros ao redor tornaram-se um mundo rosado. As montanhas também estavam cobertas por essa névoa rosa, dando a ilusão de que tudo era um sonho. Wang Lin não estava longe de Liu Mei, eles estavam no centro da névoa rosa. Originalmente, com sua força mental, ele seria capaz de suportar isso se parasse de respirar e ativasse seu domínio. Mas quando Wang Lin estava recuando mais cedo, um pouco de névoa rosa entrou no corpo de Wang Lin. Normalmente, ele só precisava encontrar um lugar para cultivar por cerca de um incenso para retirá-lo completamente, mas agora ele não tinha esse tempo. Enquanto a névoa rosa o cercava, a névoa rosa dentro dele se libertou do celo e se moveu por seu corpo. Graças à névoa rosa dentro e fora de seu corpo, Wang Lin perdeu o controle pela primeira vez. Tito Zandilus e o domínio implacável já estava no estágio intermediário da transformação da alma. Na verdade, eram apenas 999 ilusões e cada uma representava uma vida que Liu Mei havia vivido. O Liu Mei da seita Xuan Dao era apenas um dos avatares. Liu Mei tinha 999 avatares como este para experimentar 999 ilusões diferentes, e ela só precisava de mais um para seu domínio atingir o estágio final da transformação da alma. Depois de atingir o estágio final, ela precisará apenas de jades celestiais suficientes antes de poder enfrentar o julgamento de vida e morte para alcançar o estágio ascendente. Um passo pode ser a morte ou aquele passo pode levar a se tornar um cultivador ascendente. A aparência de Meiji foi uma grande provação para Liu Mei. Sem a interferência do terceiro ancestral, Liu Mei provavelmente teria sido possuída, tornando-se uma marionete que só sabia desfrutar do prazer sensual. Era por isso que, aos olhos dela, Wang Lin era desprezível. A ajuda não intencional do terceiro ancestral forçou Meiji a entrar em colapso para se fundir com Liu Mei, fazendo com que sua vida se tornasse a milésima ilusão de Liu Mei. Seu domínio estava muito acima do domínio de vida e morte de Wang Lin, que estava apenas no estágio inicial da transformação da alma, então ele obviamente não poderia resistir. A névoa rosa que cobria tudo em dezenas de milhares de quilômetros agora estava se condensando lentamente de volta ao vale. Esse processo durou 2 dias. Toda a névoa rosa fora do vale tinha voltado, mas o vale em si ainda estava coberto por uma névoa rosa. De dentro da névoa, os gritos dolorosos de uma mulher podiam ser ouvidos, mas aquela voz também estava cheia de prazer. A voz era como a canção de uma fada que faria o coração de qualquer pessoa bater forte e o sangue disparar. Depois de um período de tempo desconhecido, a névoa rosa desapareceu gradualmente, revelando uma mulher deitada na lateral do altar. A clareza voltou lentamente aos olhos dela. Ondas de energia vinham do altar, significando que alguém acabara de se teletransportar. Pouco depois, toda a névoa rosa se dissipou e o vale voltou ao que era antes. A mulher endireitou-se e franziu ligeiramente a testa enquanto estendia a mão para pegar um saco de contenção. Com um flash de luz branca, o corpo nu da mulher foi escondido sob um vestido branco. Ela se levantou, olhou para as manchas vermelhas no altar e começou a refletir. Eu não posso acreditar que a última ilusão do domínio das 1000 ilusões Ruthless é essa ilusão. No momento em que essa ilusão aparece, o domínio muda para o domínio das 1000 ilusões Lust. Tudo isso é como uma ilusão, embora seja tão real. Eu nunca pensei que a última ilusão do meu domínio 1000 ilusão Ruthless seria obtida assim. O professor queria que eu deixasse minha marca no coração, Dao de Wang Lin, mas ele nunca teria pensado que minha última ilusão conteria sua aura. As sobrancelhas de Liu Mei estavam franzidas fortemente enquanto ela olhava para longe e finalmente soltou um suspiro. Ela tinha um sentimento muito complexo em seu coração e, neste momento, de repente se sentiu perdida. Tudo o que aconteceu foi completamente fora de suas expectativas. O corpo de Wang Lin apareceu em um terreno baldio na seção interna da tumba de Suzaku. Depois que ela apareceu, ele olhou para o céu com uma expressão muito complexa. Enquanto estava rodeado pela névoa rosa, ele se sentiu como se estivesse em um sonho. Quando a névoa rosa se dissipou, ele viu uma mulher abaixo dele. Naquele momento, seu coração doeu por ela. Ainda tenho coisas a fazer agora, então tenho que deixar o assunto de lado com Liu Mei por enquanto. Pensar nisso é inútil. Ah! Wang Lin suspirou ao tocar o ponto entre as sobrancelhas. Este era o lugar onde a conta que desafiava o céu estava localizada. A alma nascente de Li Muan estava se recuperando lentamente dentro da conta desafiadora do céu, e um dia ela vai acordar. Wang Lin ponderou um pouco antes de desaparecer e voar rapidamente para longe.
A seção interna da tumba Suzaku também era diferente do que Situnan disse a ele. Situnan disse que o interior da tumba Suzaku não era grande e que havia uma montanha no centro. A primeira geração de Suzaku deixou o Dao do selo Suzaku dentro da montanha, e foi lá também onde seu cadáver foi localizado. Cada Suzaku cultivado aqui por vários meses para obter a herança do selo Suzaku. O senso divino de Wang Lin se espalhou varreu a área. Este lugar era grande demais para Wang Lin cobrir em seu sentido divino, mas ele detectou várias presenças poderosas. Essas presenças liberaram imediatamente suas auras completas quando notaram Wang Lin. Era como se estivessem tentando provocá-lo. O coração de Wang Lin estremeceu. Todas essas presenças eram formas de vida feitas de pedaços de alma. Não apenas a seção interna tinha mais dessas formas de vida, mas elas eram muito mais poderosas do que as externas. Os olhos de Wang Lin brilharam, então ele escolheu uma direção e voou rapidamente para lá. Seu primeiro objetivo era encontrar a montanha que deveria ser o centro deste lugar. Ele sabia que não tinha muito tempo. Se o cristal do planeta de cultivo quebrar, ele terá que usar o método que Situnan lhe deu. Este cristal do planeta de cultivo era muito tirânico. Foi o poder absoluto que a aliança de cultivo confere aos 6 países de cultivo. Depois que os cultivadores alcançaram o estágio ascendente e experimentaram tentar encontrar seu próprio Dao, eles podem ter a chance de obter seu pedaço de alma de volta do cristal do planeta de cultivo. No entanto, nenhum dos Suzakus poderia recuperar seus pedaços de alma. Se o fizessem, perderiam a capacidade de usar o selo Suzaku e, de certa forma, perderiam o título de Suzaku.